Oi pessoal, aqui é a Yuna. Ajude o canal a crescer deixando seu like, se inscrevendo e comprando pelo link na descrição. Muito obrigado a todos. Agora vamos pro vídeo. Uma jovem moça está sentada jantando, e de repente é abordada por seu pai, o Papa de Borgia, que informa à filha que encontrou um noivo adequado para ela. A menina imediatamente ficou em choque, por não saber como se comportar. Mas de repente um jovem levantou-se da mesa e protestou. Era o segundo filho do Papa. Ele diz ao pai que não passaram nem 3 meses, desde que o noivado de sua irmã havia terminado, e que era errado arranjá-la com qualquer outra pessoa. Seu pai não reagiu, e apenas se dirigiu ao filho pelo nome, na tentativa de acalmá-lo. Mas Enzo continuou argumentando ferozmente com seu pai, que mesmo que pudesse encontrar um bom marido para ela, ele deveria pelo menos pensar um pouco sobre os sentimentos de sua irmã. Mas seu pai estava claramente irritado e disse para Enzo parar de falar bobagens. A jovem imediatamente percebeu que tinha que ajudar seu irmão, então ela sorriu radiante, e fingiu ficar satisfeita com tudo, perguntando ao pai quem era o homem que ele havia preparado para ela. O Papa sorriu brilhantemente e disse que era o herói de Britânia, conhecido como o melhor cavaleiro do norte, um sobrinho muito querido pelo rei, e um cara muito bonito. Neste momento Enzo entra na conversa dizendo que ele tinha uma reputação péssima. A garota começa a refletir, pensando que sua família não faz ideia, que esse cavaleiro um dia irá destruir essa família. Mas a voz de um homem chamando-a pelo nome a tirou de seus pensamentos. Um homem de cabelos negros se inclinou em sua direção, e ela pensa para si mesma que seu toque e presença causam arrepios. O homem era Cesare de Borgia, o filho mais velho da família e irmão dela. A garota chamada Ruby agradece seu pai, com um enorme sorriso, para que ninguém reconhecesse sua falsidade. Ela diz que está muito feliz em poder ajudar seu pai. Seu irmão Cesare beija sua testa, e diz que ela é sua garota gentil. Ela decide que vai pensar em estratégias, já que deve estar na lista negra do Cavaleiro do Norte, mas somente depois de colocar sua comida para fora. Ela conta que sua vida passada era chata, e foi interrompida prematuramente por um acidente de helicóptero, e quando morreu pensou que finalmente encontraria paz, porém ela se tornou a personagem de um livro que ela leu antes de morrer, com o mesmo ambiente e vida chata. A garota limpa o estômago, e então se pergunta por que mesmo nesta segunda vida, ela não recebeu uma família decente. Ao invés disso ficou doente, e assim como sua vida passada ela tem distúrbio alimentar. Antes da menina se tornar Ruth Becker de Borgia, ou seja, antes de sua morte no mundo real, ela nasceu na Coreia, e foi adotada por uma família espanhola de classe alta. Como filha de uma família rica, ela frequentava uma escola particular, fazia aulas de balé e clube de tênis, uma vida de luxúria. Então um dia alguém fez um gesto zombeteiro para ela. E na época a garota não entendia o significado daquilo tudo, e apenas riu junto com o resto das crianças. Mas o tempo foi passando, e o bullying continuou, e em algum momento se tornou tolerável. A família que a adotou tinha apenas uma fachada, e cada um de seus pais tinha um amante. Seu irmão mais velho usava substâncias ilícitas, e sua irmã, que era a única pessoa que a tratava bem, mesmo ocasionalmente, optou por acabar com sua vida aos 21 anos. Até seu irmão mais velho, que ela achava normal, acabou se tornando um monstro como seu pai. Então durante toda a vida ela teve que fingir ser alegre, esperta e obediente. Então de certa forma isso se tornou um hábito para ela, porque se ela cometesse um erro, teria que pagar o preço. Quando tinha 16 anos, ela leu uma história de fantasia chamada Sodoma e o Cálice Sagrado, e ela se tornou Ruth Becker, antagonista dessa história. O livro é baseado com corrupção, e o poder político do Papa chegava aos céus. Então os bons membros do clérigo e a família do norte se uniram para punir o Papa, e sua família de Borgia. E como ela é a filha do Papa, está destinada a morrer, e se a história seguir como no livro, então ela irá morrer pelas mãos de seu próprio marido. Ruth Becker já passou por 4 casamentos políticos que falharam, e Isaac se tornou um cavaleiro sagrado aos 15 anos, e com 17 participou de uma guerra contra monstros, se tornando o mais jovem a vencer uma guerra. Ele é um nobre cavaleiro, e faz o coração de muitas garotas palpitarem no norte,
mas sempre recusa ofertas de casamento, o que custou a seu pai muitas dores de cabeça. Ele é próximo apenas de duas mulheres, sua irmã mais nova e amiga de infância Freya. Isaac ficou assim após o falecimento de sua mãe, que tirou sua vida. As pessoas acreditam que quem faz isso se transforma em monstro. Isaac só concordou em se casar com Rudbecker, pois caso recusasse, sua irmã mais nova teria que se casar com Enzo. O motivo do casamento foi para receber o apoio de Britânia, que tem ótimos cavaleiros, e o motivo pelo qual Isaac acaba com a família dela é que Rudbeck envenenou a irmã mais nova dele. Ela entende ele ter ficado zangado com sua esposa, mesmo que ela tenha sido obrigada a fazer aquilo por ordem de César. Ela também era conhecida por ser debochada, e uma espiã do Papa. Ela até mesmo tratou a irmã e amiga de Isaac como empregadas. A protagonista percebe que já se passaram 3 anos desde que entrou neste mundo, e entende por que Rudbeck era assim, pois a princesa amada por sua família era apenas uma peça de teatro como sua vida passada. César a chama pelo nome. A garota se treme toda pois tomou um susto. Ele se aproxima dela e diz que está preocupado pois ela não parece bem. Ela agradece seu irmão, pensando que ele finge ser carinhoso. Ele pergunta se ela é contra o casamento. A garota pensa que se ela realmente lhe contasse a verdade, iria levar uma lição, e gostaria de se livrar da estátua de tartaruga pois tem medo. A garota responde com um sorriso falso, que não tem certeza, e que o norte parece ser distante, então ficaria solitária sem seu irmão. César diz que ela vai estar com seu novo marido, e ela faz uma cara triste, e diz que queria viver toda a sua vida com seu irmão. Ele coloca a mão em sua cabeça, dizendo que é uma honra pois a beleza de România quer ficar ao seu lado. Ela pensa que nunca sabe quando seu toque ficará violento, e que a barreira que construiu à sua volta desmoronou instantaneamente, pois César nunca hesitou em machucá-la. Quando a garota tinha 15 anos surgiu a primeira proposta de casamento com o reino do Duque de Rembrandt. No romance original seu casamento foi dissolvido por causa de um motivo vergonhoso, e a menina recusou a se casar com ele. Mas naquele momento o olhar do Papa se tornou frio, e naquela noite César a castigou severamente, e isso aconteceu com ela várias vezes. Ela percebeu que não era filha biológica do Papa, e sua mãe morreu logo após dar à luz. Ela finge estar triste, enquanto pensa que ele é apenas um psicopata. César a conforta, e diz que é difícil deixá-la ir, mas promete que irá visitá-la sempre que conseguir. Ele pede para ela pensar nisso como uma viagem de férias de 6 meses. Ele beija seu cabelo, enquanto diz que ela deveria ter paciência, pois seu futuro marido não poderia tocá-la, então ela não deveria se preocupar. A garota sorri gentilmente para seu irmão. Ela pensa em seu plano de sobrevivência, e que se ela não matasse a irmã mais nova de seu marido, poderia dar certo. Mas tem certeza que César faria alguma coisa, e a culpa cairia sobre ela. Então durante 6 meses, ela decide evitar o envenenamento e provar que é inofensiva. Algum tempo passou e Ruby está vestida com sua roupa de casamento. Em seguida seu pai aparece e está muito alegre. E também seu irmão Enzo. Ele estava prestes a explodir com raiva e sem entender por que todos menos ele estavam tão calmos. Ela sabia que seu irmão era um impulsivo e arrogante, mas ele nunca machucou. Então Ruby chorou sinceramente, e admitiu que sentiria a falta dele. César interveio em sua despedida, ordenando que seu irmão mais novo parasse de abrasá-la ou iria sufocá-la. Ele acaricia o rosto da garota, e sem ter o que falar, ela pede para ele visitá-la. Ele então confirma, e com um sorriso no rosto, ela percebeu o quão forte é seu instinto de sobrevivência. Era até um momento cômico, pois a morte veio para ela quando ela já não aguentava mais, porém reencarnou em uma vida semelhante, mas ainda está fazendo de tudo para sobreviver. Em uma tarde ensolarada, um cavaleiro de cabelo loiro e olhos claros pede para ter uma conversa com Isaac, que está escorado em uma árvore. Ele retira seu capacete e com um olhar frio, ele responde que não, e quando questionado sobre o motivo, ele responde que sabe que o seu colega é apaixonado por sua irmã. Irritado, o cavaleiro muda de assunto, avisando que Isaac precisa estar pronto para o seu noivado, já que a sua esposa já havia chegado. Ele diz, para que pelo menos vá recebê-la,
para ter uma refeição com ela, mas Isaac responde de forma debochada, que parece ter mais pessoas ansiosas para recebê-la, do que ele mesmo, que é o noivo da garota, deixando seu colega embaraçado com a situação. Mas como um paladino do norte, seu colega diz que foi recebê-la para monitorá-la, porque ela é uma espiã de Borgia, e que ele queria saber como era a famosa filha do Papa, como ela se parecia, então ele foi vê-la por conta própria. Os rapazes que estavam descansando sob a sombra de uma árvore, até comentaram que eles eram farinha do mesmo saco, porque eles tinham o mesmo temperamento, mas mesmo assim, Isaac disse que não quis saber como era sua noiva, ou sobre sua personalidade. Não queria saber de nada, ele não estava nem um pouco curioso a respeito disso. Porém mesmo assim seu colega o incentivou a ir vê-la, e preparar-se para os seus deveres como marido, já que o último pretendente de sua noiva não deu conta, por causa de uma chacota que ele havia se tornado. Isaac então pergunta quanto tempo seu amigo acharia que a farsa ia durar, porque ele tinha certeza de que ninguém ia acreditar nesse casamento. Tanto que seu amigo até lhe disse que seria melhor escolher Freia para casar-se, sua melhor amiga. Também disse que ele soube mais cedo que sua noiva foi levada até o castelo de Omerta, e o cavaleiro Evanste, que agiu como representante na cerimônia, disse que a noiva ficou enjoada por causa do mar durante toda a viagem, mas de alguma forma, a garota sorria radiante, e fazia jus aos rumores de sua beleza, e de alguma forma ela parecia muito frágil, e era pequena assim de tamanho. Isaac repreende o cavaleiro com o olhar, e seu amigo ainda disse que era importante ele ir atrás da moça, e pensar na posição dela, pois a garota deve estar solitária e assustada. Um jovem rapaz chega falando sobre a famosa aparência dos Borgias, e se o loiro foi tão cativado, que está até disposto a vender o país. Então os dois olharam para quem estava o ameaçando, sacando sua lâmina rapidamente em direção ao loiro. O jovem rapaz de cabelo prateado e olho roxo é Lorenzo, que recebeu um puxão de orelha do seu veterano, uma vez que ele havia empunhado a espada contra ele. Isaac, com um olhar assustador, pergunta o motivo da confusão, e Lorenzo explica que após Isaac se divorciar da mulher de Borgia, seria interessante ele se casar com sua irmã, mas antes disso, que ele finja não a conhecer. Os dois amigos ficaram sem entender o que o novato estava tentando dizer, e o loiro repreende. Então Lorenzo pensa que, caso contrário, a bruxa de Borgia iria atormentar sua irmã até a morte. Ele comenta que sua irmã se trancou em seu quarto e chorou. O loiro pensa que não é possível que a garota seja má, após conhecê-la. A partir dessa informação, Isaac tomou seu caminho, começou a andar deixando os outros dois para trás. Contudo, seu colega disse que ainda não havia terminado de conversar com ele. Infelizmente Lorenzo foi parado, não conseguindo ir atrás de Isaac, e ele, sem paciência, disse que era sua folga, e para os rapazes pararem de encher seu saco. Os cavaleiros na árvore chegam a pensar que foi o próprio que forçou eles a ficarem nesse estado, mas fingem que não estavam ouvindo a conversa. O loiro apenas observa parado, enquanto Isaac vai embora sem dizer mais nenhuma palavra, deixando seus colegas de batalha para trás. Assim que a princesa chegou no castelo, ela foi recebida pela irmã mais nova de Isaac, Helênia. Ruby diz estar envergonhada pois nunca havia viajado para fora do sul, mas Helênia diz que não há motivo, pois até ela nunca saiu de sua cidade natal. Ruby a encara, deslumbrada com a sua beleza, pensando em como alguém poderia ser tão bela assim. A comida foi servida, mas mal foi tocada pela princesa, que estava enjoada, e de qualquer forma ela iria colocar tudo para fora, como sempre acabava acontecendo. Helênia pede desculpas por seu irmão estar ausente à mesa, pois lutava contra monstros. Desculpou-se também pela ausência do pai, mas Ruby com seu largo sorriso diz para não se preocupar. Helênia também comenta que após o falecimento de sua mãe, ela ficou incumbida de cuidar da mansão, mas que a partir de agora, a garota poderia fazer mudanças, já que a princesa Ruby seria esposa de seu irmão. Ela também diz que se algo não fosse do agrado dela, podia falar com a empregada-chefe, podendo dar ordens para ela, para que fizesse tudo para que ficasse mais confortável. Mas nada disso fez se importar. A princesa agradeceu pela consideração, e que na verdade pela falta de experiência com tudo aquilo, estava com medo de causar problemas. Helênia observa, e informa que ninguém ousaria pensar essas coisas da princesa,
e que não precisaria se preocupar com nada. Então a princesa revelou que gostaria de fazer um pedido. Ela pede para que Helene a chame apenas de Ruby. As empregadas junto com a mulher olharam um tanto incomodas com o pedido. Ruby diz que a chamando de um nome um pouco mais informal seria de uma grande ajuda para sua confiança. Helene então responde que não há problemas, e concorda. A princesa fica muito feliz, e exacerbada pelo fato de que havia aceitado seu pedido, ela então pergunta se também poderia chamá-la de Eli, ao invés de Helenia, para que ambas pudessem ficar mais confortáveis uma com a outra. Helênia não se importou com o apelido, mas deixou uma seguinte mensagem: humildade excessiva pode levar a maus entendidos, o que deixou a situação entre elas um tanto quanto constrangedora, mas a princesa estava falando daquela forma justamente para que as pessoas não suspeitassem dela. Queria que as pessoas gostassem dela, e não a vissem com outros olhos, pois gostaria de parecer o mais inofensiva possível, ao contrário dos rumores que circulavam por aí. E o jeito com que a princesa se importava chamou a atenção de Helene, uma vez que ela estava sendo muito ingênua e respeitosa com as pessoas. Logo depois que a refeição havia acabado, Helene então guiou a princesa para o seu quarto, e chegando lá, Ruby ficou encantada, seus olhos brilhavam, ela sempre quis ter uma vista para o mar, o que a deixou deslumbrante. Ele comentou sobre ter decorado o quarto com as melhores peças e padrões que tinham, mas que a desculpasse caso não fosse de seu agrado. A princesa dispensou comentários, dizendo que estava perfeito. Logo sua cunhada também disse que Ruby deveria descansar, e que seu irmão iria demorar para chegar. Ruby disse que já estava planejando fazer isso de qualquer forma, e assim, tanto Eli quanto a empregada-chefe, que a olhou com desgosto, a deixaram no quarto. Ruby acabou acordando no meio da noite, espirrando, e sentindo frio. Ela também percebeu que o fogo havia sido apagado. Ela lembra que na região do norte costuma ter muitos monstros, e por isso acendem o fogo. Ruby então vai até a lareira, verificar o que poderia ter acontecido, e percebe que não havia sobrado nem brasa para contar história. Então lembrou-se da empregada-chefe mais cedo, a olhando com desdém, mas seria impossível que ela pudesse ter feito algo do tipo. Não era possível. E em meio aos seus pensamentos, a princesa, ainda mexendo na lareira, ouviu um barulho diferente vindo de sua sacada. Quando olhou para o lado, seus olhos se depararam com uma figura estranha e diferente. Era um monstro. Assim que ela se deparou com o monstro, Ruby recuou e começou a dizer para que ele não chegasse perto, mas o monstro se aproximava cada vez mais. Em sua cabeça ela pensa: tenho que fugir, mas meu corpo não se move. Então ela continua dizendo para que o monstro não chegasse perto. De repente uma das empregadas abre a porta do seu quarto. Vendo a cena, diz que ela precisa se levantar, então o monstro acaba voando para cima das garotas. Ouvindo o barulho, Helênia também entra no quarto e grita por Ruby. Porém, uma espada aparece, e com os seus raios dourados cortou o monstro no meio. Ruby se protege da luz, e de repente, quando o monstro finalmente morre, suas cinzas começam a desaparecer. Ela abre os olhos lentamente, e com um olhar surpreso e assustado, Ruby se depara com Isaac, e ali eles têm o seu primeiro encontro. Isaac, que parece estar indiferente com a situação, a olha com arrogância, diferente da garota que o olha, com os olhos azuis um tanto assustados. Ele a pergunta o porquê dela ter apagado o fogo, e ela responde com um sorriso nos lábios: o quê? E se defende dizendo que ela não apagou o fogo. Isaac debate, dizendo que ela estava atraindo a atenção das pessoas, ou se ela estaria fazendo algo desse gênero, só para acabar com o noivado. Sem saber o que dizer, Ruby não responde, e Helene ampara sua cunhada, e intercede por ela, dizendo que não é para acusar ela assim repentinamente, que ninguém sabe quem fez isso, e mesmo que se fosse Ruby, talvez ela não soubesse do porquê do fogo. Provavelmente não havia situações desse gênero no sul. Então Ruby agradece em seus pensamentos, e diz que com certeza vai salvá-la, que não vai deixar que ela morra. Em seguida ela se encosta em sua cunhada, e diz que ela só estava com frio. Ruby explica que apenas acordou há um tempo, e o fogo estava apagado. Isaac diz que ela está insinuando que alguém ali armou para ela, mas Ruby fica assustada e começa a se desculpar, dizendo que ela deve ter apagado o fogo enquanto dormia, pois sentia calor, e com lágrimas nos olhos, ela garante que nada assim aconteceria novamente. Ele tentou acalentar a sua cunhada, mas Isaac não estava acreditando naquelas palavras. No fim ele disse que queria perguntar uma coisa para Ruby,
Ela aguardou a pergunta, mas o rapaz virou-se repentinamente, e no fim deixou para lá. Então Ruby pensou o que ele queria perguntar, e aquilo ficou martelando em sua cabeça. Você já começou a falar, pelo menos termina antes de ir embora. No outro dia, enquanto Helena comia com Ruby, que não conseguia comer ainda, pois estava enjoada pelo que havia acontecido mais cedo, então ela começou a implorar para que as pessoas dissessem que tudo aquilo era apenas um sonho, mas a princesa foi tirada de seus devaneios. Quando Eli disse que o acidente não aconteceria de novo, assustando Ruby, que perguntou o que, então sua cunhada diz que o incidente com o fogo não aconteceria novamente, e Ruby pensa que Eli percebeu que não tinha sido ela apagar o fogo, e apenas agradece. Eli comenta sobre o banquete que iria acontecer dali a 4 dias, para o aniversário de casamento do rei e da rainha. Então Ruby pergunta se Eli poderia apresentar uma costureira, pois todas as suas roupas, que havia trazido eram de modelos famosos no sul, o que deixou Eli um tanto quanto espantada com suas palavras, e em seguida, concorda em apresentar uma costureira exclusiva para ela, o que deixou as outras empregadas, um tanto quanto curiosas, e cochichando sobre como Ruby estava agindo. Ruby pensa no quanto deveria ter cuidado naquele dia do banquete, para dar uma boa impressão para as pessoas, mas que na verdade, a sua boa impressão devia ter sido a melhor de todas era para o seu marido, mas já tinha sido abalada depois do que houve naquela noite, mas que ela ainda tem um longo caminho pela frente. Depois de ter pedido um favor para Eli, Ruby vai até a igreja para visitar o seu marido, levando consigo algumas frutas. Ela queria saber mais sobre a personalidade dele, para que assim pudesse evitar sua morte. Então ela vai inofensivamente até a igreja. E mesmo se ela falhar em prevenir a morte de Eli, ela teria um plano B, para garantir a sua própria sobrevivência. E a razão para Helena ter sido envenenada foi por causa desse noivado com o príncipe do reino de Durias. O Papa e o príncipe não tinham uma boa relação, e já que a história dos assassinatos armados pela família Borgia era um segredo, mas que todos sabiam, era inevitável que eles fossem os principais suspeitos de envenenar Eli, nesta situação de forma tão prudente. Era um absurdo, e não importava o quão problemática fossem as famílias, a probabilidade ainda é baixa, mas mesmo assim, Ruby ainda queria fazer alguma coisa, para que a morte de sua cunhada fosse evitada. Logo, ela foi avistada por um dos cavaleiros que estavam ali treinando, tanto que deixou a menina assustada. Era o amigo de seu marido, então com uma saudação ele se apresentou, dizendo que era um dos rapazes que havia escoltado ela no dia anterior no porto. Ele pergunta o que ela faz ali naquele momento. Ruby diz que veio ver o seu marido. Claro que o guarda ficou muito revoltado. A garota veio ver aquele. Mas antes de xingar Isaac, ele disse para Ruby aguardar que ele iria chamá-lo. E assim ele fez, chamou Isaac, dizendo que sua esposa estava ali para vê-lo. Todos os outros rapazes começaram a questionar sobre a princesa, fazendo um alvoroço. O que Ruby não esperava era que seu marido fosse aparecer atrás dela. O que está fazendo aqui? Ele pergunta. E ela vira abruptamente olhando para o seu marido que do nada chegou por trás dela. Então ela diz que ficou preocupada naquela manhã, porque pareceu que ele havia ficado ofendido, mas o príncipe disse que não, e que agora que já tinham se visto, ela podia ir embora. Mas Ruby se recusou. Ela segurou Isaac pela blusa, e assim que ele se virou, acabou derrubando a cesta de frutas. A princesa começou a pensar nos pontos que já havia perdido com ele, e com mais aquela, deveria ter perdido mais. Ruby começou a colocar as frutas de volta na cesta rapidamente. O príncipe perguntou o que ela estava fazendo. A garota pediu desculpas, e disse que veio até ele para lhe dar as frutas, mas ele, ríspido, perguntou se alguém tinha pedido para ela fazer aquilo, e por que estava pegando algo que caiu do chão. Ora, ela disse novamente, para que a perdoasse pela ofensa, e que ela só foi até ele, para que pudesse resolver o mal-entendido que houve entre eles. Então Isaac disse que não houve mal-entendido, e que na verdade ela só queria uma desculpa para acabar com o casamento logo. Então Ruby falou que era óbvio que ele odiaria ela, se fosse realmente isso que ele estava pensando. Porém o príncipe sorriu, e questionou. Quem disse que eu te odeio? Então Ruby, sem entender muito bem, disse que pareceu que ele a odiava, mas Isaac confirmou dizendo que não odiava ela. A princesa perguntou se era isso mesmo que ela tinha falado, e ele disse que sim, então percebeu que estava deixando seus sentimentos tomarem conta, e simplesmente ajudou a garota a pegar as frutas que tinham caído no chão. Ele comenta que não precisava daquilo,
e que ela não precisava fazer coisas inúteis como essa no futuro, e ele estava dizendo sobre falar que ele não gostava dela, mas que ele não se importava se a farsa acabasse naquele momento, que ele não podia só assistir alguém, que estranhamente quebra-cabeça, para fazer as coisas só por causa de uma farsa. Pois então ele pede para que ela mande uma carta para o sul, pedindo para que voltasse para casa, mas Ruby simplesmente não podia mais ficar aguentando esse jogo de encenação, e que faria uma tática diferente. Assim que o príncipe se virou para ir embora, ela disse que não iria fazer isso, não iria voltar para casa, e diz totalmente envergonhada que ela se apaixonou por ele. Após a declaração de Ruby para Isaac, todos ali ficaram de boca aberta. Ruby achou que sua atuação era a melhor de todas, mas o príncipe simplesmente ignorou. E mesmo a princesa falando que o príncipe não gostava dela, ela estava se esforçando. E que no dia anterior ele a salvou, ela disse também que não quer nada dele, apenas que ele diga se ela pode ajudá-lo de alguma forma. Os pensamentos de Ruby eram apenas de não ser uma pessoa ruim, e sim apenas uma pessoa que não fosse invisível ou insignificante. Todos ali que olhavam a cena comemoravam dizendo quanto ela era corajosa de ter se declarado. De repente Isaac que já estava na porta, o que deixou a garota espantada, mas mesmo assim ela continuou dizendo que não seria um incômodo para ele, mas ele bateu a porta antes de dar qualquer resposta e foi embora. Incrédula com o quanto ele podia ser insensível, disse que deixaria passar, e que naquele dia ela o deixaria ir, mas apenas dessa vez. Logo em seguida acontece o banquete. A empregada termina de arrumar Ruby com suas novas roupas, e seu novo penteado. Ela começa a pensar que finalmente chegou o grande dia, e que depois daquele dia na igreja, não tinha mais visto seu marido. Ruby fica entristecida com a situação. A princesa desce as escadas, e encontra sua cunhada no final Dessa forma ela fica impressionada com tamanha beleza de Eli, e fica incrédula que ela quase se casou com o seu irmão Enzo, e pensa que esse casamento nunca deverá acontecer. Ruby olha para o lado, e questiona quem é a pessoa que está junto com ela. Helena pede para que a pessoa se apresente, é uma amiga de longa data, seu nome é Freya. Ruby fica muito feliz ao ver finalmente a amiga de infância de Isaac aparecendo. Todas as empregadas parecem gostar muito da garota. Como esperado, a forma como ela é tratada é diferente da forma que Ruby é tratada. Elas se apresentam, e Freya acha estranho. Ela não acredita que a garota seja tão amável, e questiona Eli sobre isso, mas ela disse que teria sido estranho dizer isso a ela, por isso ignorou essa parte. Tanto Freya quanto Eli começam a se olhar, e encaram a princesa, que estranha o jeito que está sendo observada. Ela até se questiona sobre seu traje estar com algum problema. Porém Eli disse que seu irmão pediu que entenda caso ele fosse demorar para chegar ao banquete, apesar de ser algo que aconteça com frequência. Mas Ruby diz que entende e que está tudo bem, que não precisa se preocupar, até porque ele é o tipo de pessoa que faria isso. E mesmo que chegasse atrasado, pelo menos ele ainda iria aparecer. Já na festa, quando as garotas chegaram no Palácio Real de Agnaban, as pessoas começaram a notar e começaram a conversar com as garotas. E por algum motivo Ruby se lembra dos banquetes que eram feitos no reino de România. Todos ali pareciam bajular tanto Eli quanto Freya. As pessoas tentam formar conexões tanto com o pai quanto com os irmãos de Ruby. Todos fariam qualquer tipo de favor para ela ou até mesmo para a amante de seu pai. E apesar de qualquer coisa que seja atrás das cenas, a inveja e admiração de muitas pessoas era Ruby. Assim como era na vida anterior a esta, se a realidade trágica de Ruby fosse revelada, ela se perguntava o que as pessoas pensariam dela, como que as coisas desmoronariam daquela vez, e até achou engraçado que houve momentos em que ela teve medo de isso acontecer. Ruby se sente uma criança ao ficar do lado das senhoritas que pareciam modelos de tão bonitas que eram. Então todos começaram a perceber a sua presença ali no meio do banquete. Ela começou a receber muitas perguntas a respeito do Papa, quando o cardeal Valentino irá visitá-los, e ela apenas com um tom gracioso, respondia que não fazia ideia. De repente ele olhou para uma direção, e se questionou sobre quem era aquele homem. Então Freya cumprimentou Isaac, deixando assim Ruby petrificada. Ele olhou para quem estava chamando, e Ruby sem entender começou a se questionar sobre o atraso do príncipe, acenando gentilmente para seu marido, porém teve as costas do príncipe. E no fim Freya perguntou se elas deveriam ir lá, e repreender o príncipe por ela, mas Ruby simplesmente ignorou as garotas,
e foi atrás do seu marido. Naquele momento todos começaram a olhar e cochichar a respeito, mas Ruby parecia não se importar com o fato de ela ser um incômodo, desde a primeira noite. E também o fato do príncipe a ignorar era algo que todos já sabem, mas ela pensa que não importava o que ela fosse fazer naquela noite, ela seria humilhada de qualquer forma. Isaac virou assim quando Ruby chegou ao seu encalço, e ela pensou, não vou desistir não aqui. Todos ficaram estáticos com a reação de Ruby, mas o que ela fez foi apenas dizer que estava muito feliz de poder ver Isaac novamente, com um grande sorriso no rosto. Também o elogiou, dizendo quão bonito estava, mas ninguém esperava tal atitude. Ruby até pensou que ele poderia esperar uns tapas, mas mesmo ela brava com ele, tinha que sustentar sua farsa. Isaac a olhou frustrado e irritado, dizendo que sua esposa não tinha senso de dignidade. Então ela desculpou-se, entristecida por ter interrompido seu marido. Contudo, Isaac a lembrou que havia dito que não iria perturbá-lo. Ruby então ficou encantada, já que ele havia se lembrado do que ela tinha lhe dito dias atrás. Quer dizer então que ele estava escutando? Isaac a questiona, junto com um olhar frio. Ruby o agradece e diz que nunca mais iria incomodá-lo novamente, apenas vai observá-lo de longe. Mas foi essa frase que fez Isaac perder sua feição fria, ficando irritado com Ruby. E assim que a princesa virou-se para ir embora, o príncipe a segurou pelo ombro com força, e a fez repetir o que havia dito. Ruby então repete, que só vai observá-lo de longe, mesmo que o seguisse, iria garantir que não iria interrompê-lo. Porém Isaac perguntou se ela não queria morrer, apertando com mais força seu ombro. Ruby, sem entender o que ela havia feito de errado, respondeu que não, e assustada, sentia a mão pesada de seu marido no ombro, que a questionou sobre o ato de ir persegui-lo. Então ela responde prontamente que apenas quer vê-lo, apenas isso, e reclama da dor que está sentindo. Ela reflete sobre o fato de que Isaac poderia ter achado que o que ela disse foi um ataque direto. O amigo de Isaac chega em seguida, quebrando o clima pesado entre o casal, dizendo que seria imprudência da parte dela querer ficar perto de Isaac. Ela, sem entender, questiona as palavras do amigo. O cavaleiro explica que de nenhuma forma Isaac iria confundir Ruby com um assassino, mas como a região do norte é perigosa, os corpos dos guerreiros são treinados de forma diferente. Quando eles estão caçando monstros, os poderes divinos se misturam com as espadas. Não terá como o cavaleiro distinguir um ser humano de um monstro, o que poderia acarretar em sua morte. Suspirando, Ruby pensa que quase se meteu em problemas, e justificou que era do sul, e o cavaleiro tentou acalmá-la, dizendo que não tem problema ela não saber disso, obviamente. Então novamente disse que iria fazer de tudo para que não causasse problemas para eles. Em seguida, Eli chega com Freya ao seu lado, já repreendendo Isaac por ter chegado cedo na festa, e não ter passado no palácio, ou ter falado com sua irmã sobre mudanças em sua agenda. De repente, ele estava encabulado em volta das garotas, e mesmo assim Isaac continuou sério e mudo, porém Ruby percebeu que ele não havia ido embora como da última vez. O príncipe, quando foi falar algo finalmente, foi interrompido pela entrada de Sua Majestade, o rei de Britânia, o rei Fëanor. Todos se curvaram perante a presença do rei, e Ruby fez o mesmo. Eles se cumprimentaram, e trocaram algumas palavras amigáveis, até que o rei Fëanor começou a provocar seu sobrinho Isaac, que nunca comparecia nos banquetes. Ele então o provocou dizendo que era verdade o ditado que dizia sobre homens amadurecerem depois do casamento. Então ambos começaram a conversar, e até discutir, o que fez Isaac dar as costas e ir embora daquela conversa. De repente, uma presença chama a atenção de Ruby. Uma garotinha de olhos grandes impressionados agarrada na saia de sua mãe. Esta que diz que é feio encarar as pessoas, então a fez cumprimentar Ruby. Era uma garotinha muito educada, Princesa Arryn. Ruby agradece a hospitalidade da pequena, e volta a lembrar-se da história, recordando por que a presença da princesa ali não foi tão importante. Ela lembrou-se que o rei Fëanor havia se casado com uma escrava do leste, e já que sua filha tinha características da mãe, que uma vez foi escrava, não poderia dar para sua filha o mesmo tratamento que as outras princesas. E também, ter Isaac e Eli como primos, era como se sentir uma eterna estranha. Também fez comparações com a sua vida passada, mesmo em Britânia ou não. Os dois mundos eram bem parecidos. Infelizmente, elas não tinham escolha, a não ser ficar nas sombras. Ruby apenas observa. Enquanto Elenia pergunta por onde Freya estava, a garota responde que estava tentando trazer Isaac de volta, mas ele apenas ignorou.
Ela então pergunta se Ruby gosta de andar a cavalo. A princesa responde que sim, e relembra que na sua vida passada aprendeu todos os tipos de esportes, mas não tem memórias agradáveis. Uma senhorita comenta que ela então deveria pedir ajuda ao seu marido, mas Ruby observa que seu olhar é de diversão, mas como não quer chamar atenção, apenas concorda, e agradece por sua preocupação, mas não gastaria o tempo de alguém com coisas banais. A senhorita apenas observa sua resposta inusitada. Elas se perguntam se Isaac irá participar da competição de gladiadores, e quem será a Flor da Glória esse ano, mas Ruby se preocupa já que seu irmão irá visitá-la durante a competição, esta que acontece a cada 3 anos, e reúne participantes de todo o mundo, para batalhar contra bestas ferozes. E para evitar acidentes, há um comitê formado por clérigos, por isso seu irmão virá como um membro e também para vê-la. Ruby reclama de sua tontura por ter bebido de estômago vazio, e em seu caminho um jovem esbarra na garota. Ele se desculpa e se apresenta como Lorenzo, irmão de Freya. Ele pergunta se realmente está bem, e Ruby diz que sim, e questiona se ele é um paladino. Mas se pergunta por que seu olhar é tão hostil com ela. Ela sente que é sufocante. E nem mesmo Isaac tinha um olhar de ódio dessa forma. Ele pede desculpas por encarar, já que é famosa. Afinal, quem não conhece o nome da filha do Papa? Mas Ruby apenas sorri, dizendo estar surpresa. Lorenzo diz que há uma canção sobre ela, e começa a cantar. Na canção fala sobre o sabiá da Sistina que não podia achar um homem que a satisfizesse, então ficaria satisfeita com seus meios-irmãos, mas o cavaleiro Saraivan puxa sua orelha e o repreende por ser imprudente com a princesa, e ordena que se desculpe com ela. Mas Ruby diz que está tudo bem, até porque não quer ouvir suas desculpas. Assim que o cavaleiro o solta, ele sai correndo. Saraivan se desculpa pela canção que ela teve que ouvir de Lorenzo, mas Ruby chora ao dizer que não é a primeira vez que escuta tais rumores, e que talvez seu marido possa acabar acreditando neles, mas Saraivan diz que é impossível, e que Isaac não fica perto de quem o incomoda. Por isso se surpreendeu com o mais cedo. Então Ruby pergunta se realmente Isaac não a odeia, e o cavaleiro diz que obviamente ele não odeia sua esposa. Ela agradece e diz que vai tomar um ar, mesmo que suas palavras não sejam convincentes. Ela acredita que ainda tem esperança com Isaac, e talvez uma chance de ganhar. Ruby também se pergunta que ideias Lorenzo tem, já que foi muito hostil com ela, e pensa se Freya está envolvida nisso. Em seu caminho acaba encontrando a princesa Arryn, mas percebe que a pequena garotinha é muito cautelosa, e se retira para não incomodar. Mas a princesa diz que ela não pode vir sozinha, já que dizem que o amor de alguém se tornará real se vier junto de seu parceiro. Ruby pensa que a menina é fofa e inocente, e pergunta se isso na sua mão é um buquê, e para quem ela pretende entregar. A princesa então diz que vai dar a Ruby se deixá-la tocar em seus cabelos em uma outra ocasião. Ruby diz que aceita e para que avise quando quiser, mas Isaac chega de repente chamando pela pequena princesa, o que deixa Ruby assustada já que ele sempre é sorrateiro. Isaac diz para que a princesa não ande sozinha por aí, mas assustada a garotinha sai correndo. Ruby pergunta se ele estava atrás da princesa, mas Isaac responde que não, já que estava procurando por Ruby. Elas se questionam, por quê? E assustada apenas aceita o castigo que vier, mas Isaac pergunta o que ela está fazendo, já que não é como se ela tivesse crescido apanhando. A garota diz que apenas estava animada olhando para ele, mas Isaac diz que ela estava com os olhos fechados, e que talvez esperasse por um beijo. Antes que a garota pudesse responder, um cavaleiro chama por Isaac, pedindo para que o acompanhe de imediato. Antes de ir, Isaac pede para que Ruby o espere um pouco. A garota acena se perguntando o que ele ainda tem para falar com ela. Ruby percebe que as flores que recebeu da princesa Arryn são rudbeckias, uma flor com o mesmo nome dela. A flor significa felicidade eterna, mas acha isso irônico. De repente Ruby cai no lago, e ao afundar cada vez mais, se pergunta se é assim que irá morrer, e que estranhamente não está nem um pouco assustada. Ela percebe que algo está a segurando e puxando-a para baixo, mas uma luz surge, e quando finalmente consegue respirar, percebe que era Isaac quem a salvou, mas seu olhar é de raiva ao encará-la. Ruby acredita que um monstro a puxou, mas não deveria existir nenhum ali, mas na verdade o homem na sua frente é seu maior problema, ao pensar que Isaac vai achar que foi de propósito. Assim como o incidente do primeiro dia, ela o abraça dizendo que ficou com muito medo, e que ele a salvou, mas Isaac não responde nada. Na manhã seguinte uma empregada leva seu café da manhã,
e informa que Elenia saiu cedo pela manhã. Em seus pensamentos, Ruby acredita que o incidente causou uma grande confusão, já que dentro do palácio é necessário uma segurança absoluta, pois o centro de Arandelle é um local que monstros não deveriam aparecer nunca, mas estranhamente apareceram 2 vezes. Além de ter caído no lago, os sintomas desconhecidos que ela sente 2 vezes ao ano depois de vir para este corpo retornaram, uma sensação ardente e quente. Na primeira vez que aconteceu, sua família chamou um médico, mas ele disse que não havia febre e nada estava errado. Outros médicos disseram o mesmo. Seu pai então questionou se ela estava mentindo já que não queria casar. Depois disso ela apenas suportou a dor, já que some em alguns dias. E como Isaac não iria acreditar nela, prefere aguentar sem chamar atenção. Ela relembra que ele pediu para ela esperar, e se pergunta o que ele queria dizer. Ela então decide ir atrás de Isaac. Os guardas perguntam se ela precisa de ajuda. Ruby pergunta onde seu marido está. E mesmo não tendo permissão para dizer, eles acabam revelando. Ruby agradece, e observa o local que ele deve estar, se surpreendendo ao ver os paladinos bebendo. Ela finalmente avista Isaac e se pergunta como irá chegar até ele, já que é tão arrogante, mas uma voz surge perguntando de quem ela está falando. A garota se assusta com a presença repentina do cavaleiro, e ao se acalmar relembra que já viu seu rosto antes, quando chamou por Isaac no dia do lago. Ele pede desculpas por assustá-la. Ruby sorri dizendo que está tudo bem, e o jovem sorri de volta como um cachorrinho. Ele revela que é um aprendiz, e ganhou a posição já que o aprendiz anterior causou problemas ao cantar uma canção de mau gosto na frente de Isaac. Ela pensa que talvez seja Lorenzo de quem ele comenta. O jovem pergunta por que ela está se escondendo. Ruby diz que apenas queria ver seu marido um pouco. O jovem diz que entende, já que ele é bonito até mesmo de longe. Ao conversarem mais um pouco escondidos, uma presença questiona sobre o que estão fazendo ali. Ao se virarem, se assustam com Isaac. Eles pedem desculpas por se esconderem. E Saraivan cumprimenta Ruby, explicando que não sabiam que era ela. Ele pergunta se veio para ver esse cara feroz que é Isaac, mas Ruby diz que apenas queria agradecê-lo por salvar ela no lago. Isaac diz que apenas fez o que deveria ser feito. Saraivan a convida para almoçarem todos juntos. Ruby aceita, mas os rapazes fazem uma expressão de surpresa ao perceberem que o nariz de Ruby está sangrando. Ela fica surpresa já que isso nunca aconteceu durante os sintomas. Ruby diz que está tudo bem, para que não se preocupem, mas ao cambalear, Isaac a segura impedindo que caia, e pergunta por que a garota está tão quente. Ela se desculpa, já que não queria causar problemas. Ivan pergunta quando o médico irá chegar, mas Ruby diz que não falou de sua condição a ninguém, e que está bem. Mas Isaac rebate ao dizer que ela está mais quente que uma panela fervendo, e limpa seu nariz com um lenço. Ela se sente envergonhada, mas acha interessante o que Isaac está fazendo, mas se sente tonta. E mesmo com Isaac e Ivan a chamando, a garota desmaia, já que chegou no seu limite. Enquanto Ruby dorme, se pergunta quem está chorando tanto, e ao acordar atordoada, ainda escuta o som de alguém chorando. Ela caminha até a porta e se depara com Isaac e outro homem, que parece ser um médico. Ruby comenta que está melhor, mas ouviu alguém chorar e ficou preocupada se era ele quem chorava, mas os dois homens se encaram confusos, e Isaac diz que ninguém estava chorando. A garota se desespera ao dizer que realmente ouviu, e não estava mentindo, mas Isaac diz que nunca duvidou dela, e pede para o rapaz ir embora. Ao perceber que Ruby ainda está com febre, Isaac a coloca em seus braços e a carrega até o quarto. Ao colocar a garota na cama, ela abre um largo sorriso em sua direção. Isaac observa e tenta falar algo, mas logo desiste e diz que depois podem conversar. Ruby fica indignada já que ele nunca termina suas frases, e se assusta ao ouvir um barulho. Este barulho que foi Isaac quem causou ao bater sua cabeça na parede. Depois daquele dia, o médico recomendou que Ruby não pulasse suas refeições, já que estava magra e fraca. Além disso, Elenia vai ao seu quarto todos os dias para garantir que se alimente. Ela comenta que todos ficaram surpresos com seu desmaio, e foi a primeira vez que viu seu irmão tão agitado, mas fica aliviada com sua recuperação rápida, e convida Ruby para um passeio a cavalo. A princesa rapidamente responde animada que vai sim ao passeio. Uma das empregadas conversa com Ruby sobre sua vestimenta, e Ruby pede para que ela escolha uma presilha de presente. A empregada desconfia, mas acaba pegando a mais cara. Ruby diz que é um agradecimento por cuidar dela, mesmo que na verdade ela negligenciou. Mas Ruby quer ganhar sua confiança,
e pergunta sobre a empregada-chefe. A moça responde que ela trabalha lá desde que Isaac e ele eram crianças. Ruby percebe que a moça não gosta muito da empregada-chefe e agradece pela informação. Ruby acredita que talvez a empregada-chefe tenha zelo pelos irmãos e por isso não gosta de Ruby. Chega o dia do passeio a cavalo, e Freya diz que sente alívio ao saber que Ruby se recuperou e não a visitou por medo de incomodá-la, mas Ruby diz que não seria incômodo e agradece sua preocupação. Helenia diz que todos os cavalos são bem treinados, e Ruby pode escolher qualquer um que goste, menos os cavalos à direita pois apenas Isaac quem monta. Ruby observa os cavalos, mas eles parecem hostis. Ela na verdade não tem boas lembranças com estábulos. Isaac aparece e comenta que as garotas estão animadas. Freya pede para que ele se junte a elas, já que Ruby também irá montar. Ele observa sua esposa curioso com o que acaba de ouvir. Ela então pergunta se Isaac está indo a algum lugar, mas ele responde que não faz nada nos feriados. Já que Ruby não sabe qual cavalo escolher, ele pede para que Isaac escolha um e leve Ruby de volta, já que ela e Freya vão sair primeiro. Ruby se desespera ao ver que foi deixada a sós com Isaac. Ela até tenta sair de fininho mas Isaac a impede. Ruby começa a relembrar porque odeia estábulos, já que era punida de forma impiedosa por seu irmão. Isaac pede para que ela passe a maçã para ele, mas ao ver o chicote, Ruby entende que assim como era punida com ele por seu irmão, Isaac fará o mesmo com ela. Ela entra em estado de pânico e se ajoelha pedindo por perdão, assim como fazia para seu irmão. Isaac a observa com ira e pergunta por que ela trouxe o chicote, o jogando para longe. Ele questiona o que ela esperava que ele fizesse com aquilo. A garota diz que tudo é culpa dela, desde o início, mas de repente Isaac a puxa para perto dele, pedindo para que respire fundo e se acalme. Ele então entrega uma maçã em sua mão, para que ela dê ao seu cavalo. Dessa forma poderá montar neles, mas no final, Isaac diz que irá levá-la de volta em seu cavalo. Todos ficam surpresos ao verem a cena inusitada de Isaac e Ruby juntos no cavalo. De repente Eli e Isaac começam uma discussão, e Freya interfere os dois para que parem. Ruby, que até então não havia descido do cavalo, é surpreendida ao ser puxada com delicadeza por Isaac para que desça. Ela pede para que ele não fique bravo por sua causa. Enquanto isso, Freya observa os dois com um olhar diferente. Isaac diz que não está com raiva dela. Ao tomar chá, Ruby se sente desconfortável ao ver a tartaruga de ouro na xícara, e uma moça comenta de forma irônica sobre Ruby ter desmaiado, e que ela não tocou na comida, então talvez estivesse preocupada com a própria aparência, mas Ruby responde de forma graciosa, deixando a mulher sem reação. Freya comenta de forma irônica que Ruby deve sentir falta de seu irmão. As garotas ficam animadas ao lembrar que ele virá em breve, já que é popular por sua aparência. Ruby e Freya voltam sozinhas de cavalo, e Freya comenta o quanto a princesa anda bem de cavalo, e pede uma aposta de corrida a cavalo. Ela explica para Ruby o caminho seguro que se deve seguir, e pede para que vá na frente como vantagem. Ruby aceita animada, e sai na frente. Ela se sente livre ao cavalgar sem ninguém por perto, e ao chamar por Freya, percebe que está sozinha. Uma sombra ataca a princesa que cai do cavalo e desmaia por algumas horas. Ao acordar se depara com um bicho estranho. Ela até pensa que é grande demais para ser um guaxinim. O animal abre enorme boca e grita popó, o que deixa Ruby ainda mais assustada com o que vê. Ele se aproxima e carrega Ruby para se esconderem de um monstro muito assustador. Os dois permanecem em silêncio até que o monstro vai embora. Ruby pergunta se na verdade o bicho a estava protegendo. Ele acena afirmando que sim. A garota se surpreende e pergunta se ele entende todas as pessoas, mas ele nega, pois só entende ela. O bicho insinua para que ela suba em suas costas e salta bem alto. Os cavaleiros de Isaac procuram por Ruby na floresta, até que um deles a encontra nos arbustos e avisa a todos. Ele percebe que a garota está sangrando e pede para acompanhá-lo. Isaac diz com uma cara séria que sua esposa não consegue passar um dia sem causar problemas. Ruby se assusta e cai com sua fala, imaginando que ele finalmente irá matá-la como na história, mas Isaac a repreende, dizendo que fez isso somente para chamar sua atenção. Ruby pede desculpas e que não foi isso que aconteceu, mas Isaac a coloca em seus braços, dizendo que podem conversar depois de tratar seus machucados. No caminho de volta, Ruby se sente confusa com suas ações contraditórias, mas de alguma forma se sente acolhida em seus braços. Ao finalmente acordar,
Isaac pede para que Ruby explique o que aconteceu na floresta. Ela conta que Freya apostou corrida, mas ela acabou se perdendo e algo a atacou, o que a fez cair e desmaiar. Ela pensa que não deve contar sobre o monstro que apelidou de Popó. Isaac comenta que Freya disse mais cedo que Ruby entrou na floresta por conta própria, mesmo ela tentando impedi-la. Isaac questiona se Freya está mentindo. Ruby fica confusa, se perguntando se Freya não quis levar uma punição, ou se realmente agiu com maldade. Isaac a tira de seus pensamentos ao pedir para que volte para a Romania. Ruby pensa que se voltar, Helenia terá que casar com seu irmão mais novo e acabará morrendo. Além disso, ela teria que voltar para perto de seu irmão César. Desesperada, ela segura Isaac e implora para que não a mande de volta, e que irá aceitar qualquer punição dele, mas Isaac diz que está irritado, e que preferia que ela fosse uma princesa snob, já que ela continua mexendo com seu coração. Ele não deveria se importar com ela, mas sempre está preocupado com ela, e isso está deixando ele louco. Ruby entende que o pequeno pedaço de emoção que ele está sentindo significa que ela é importante para ele, mesmo que seja só um pouco. Ela deve se agarrar a essa esperança, então ela implora mais uma vez para que não a abandone, mas Isaac apenas se retira do quarto. Freya é uma pessoa que tem confiança e é amada por todos, mas na história sempre que havia conflito entre ela e Rudbecca, ela agia de forma sábia. Ruby se pergunta por que ela mentiu e fez aquilo com ela. Na manhã seguinte, Freya se desculpa pelo que houve, mas Ruby já não acredita mais em suas palavras, mas finge que está tudo bem entre elas, até porque ninguém estaria ao seu lado. Ele informa que em breve vão dar um banquete para o aniversário de Isaac, e que estará ocupada até que esse dia chegue. Ruby pensa em um presente para Isaac, e lembra que antigamente gostava de bordar. A empregada-chefe comenta que deveria bordar um salgueiro, já que Isaac gostava quando era mais jovem. Ruby agradece a sugestão, mas lembra que na história sua mãe morreu no salgueiro. Então percebe sua intenção maldosa. E ao chegar o grande dia, Ruby termina seu bordado, mas se sente mal, e chama pela empregada, esta que diz que vai trazer remédios, e que Isaac pediu para que ela não fosse à sua festa. Então, se quiser, ela poderia entregar seu presente para ele, mas Ruby nega, e outra empregada informa que ele já está no banquete. Ruby se questiona se Isaac realmente pediu para que ela não fosse à festa, e mesmo com muitas dores, ela resolve ir para entregar seu presente pessoalmente. Ela chama uma empregada para que ajude a se vestir e sair de fininho, mas no caminho para o banquete, começa a chover bastante forte, deixando Ruby totalmente molhada. Ela finalmente chega ao local, e ao observar todos se divertindo, decide que é melhor voltar para casa, já que seria apenas uma intrusa, e que seu presente é muito simples comparado ao que recebeu de Freya. Enquanto caminha, ela recebe um impacto forte em seu ombro. Era Lorenzo, que pergunta se ela está bem, mas Ruby diz que pode xingar ela, já que todos a odeiam mesmo, e que não precisa fingir ser gentil. Ela se vira para que ele não a veja chorar, mas dá de cara com Isaac e dois cavaleiros que estavam ali observando. Com o rosto repleto de suor, Ruby volta atrás, e seus pensamentos a fazem questionar se Zack não ficaria irritado por ela sair de seus aposentos. Quando os rapazes a avistam, um dos cavaleiros tenta questioná-la, porém é interrompido com a queda de Ruby, que tropeça em seus próprios pés, indo direto para o chão. Se sentindo envergonhada, seu rosto se cora por completo. Quando então Isaac vai em sua direção e a ajuda a levantar, Ruby se desculpa e diz não querer causar aquela vergonha ao rapaz. Complementa dizendo que só queria lhe entregar pessoalmente o presente de aniversário do rapaz e sair imediatamente. Sem entender nada, ele a questiona a respeito do que ela estava falando. Nervosa, a garota prossegue dizendo que apesar de Isaac comentar que não era necessário a presença dela no banquete, ela mesma queria entregar aquele presente em suas mãos. Completamente confuso, Isaac diz realmente não saber sobre o que ela dizia. Ruby se empolga dizendo não ter acreditado de fato e que foi a empregada que lhe medicou. Feliz, a jovem pergunta se Isaac estava feliz com a presença dela no local e questiona poder entregar seu presente. Isaac a observa e balbucia um porquê quando é interrompido por Saraivan, que grita com Lorenzo sobre ter aberto sua boca enquanto não estava em sua presença, que havia dito para ele não cantar mais aquele tipo de música. Ruby em seus pensamentos diz que aquela situação foi desproposital, mas que ainda assim era um alívio. Isaac pergunta aos rapazes que tipo de música eles estavam discutindo. Ruby completa com um ar curioso. Nos pensamentos de Ruby, ela se recorda de um rapaz ter dito que Isaac
havia demitido um rapaz apenas por cantar uma música obscena. Ruby, em meio aos seus pensamentos, diz querer que Lorenzo seja punido, mas não gostaria também que aquela música fosse cantada novamente. Então, antes que Isaac tomasse uma atitude, Ruby lança um enorme espirro tirando o foco da situação. Ele a segura perguntando se estava tudo bem. Em seguida, Isaac diz que irão voltar. Uma voz ao longe ecoa. Ele, com expressão de dúvida, diz o nome de Ruby. E a questiona se algo havia acontecido ali. Pergunta em seguida a mesma coisa para seu irmão. Isaac brevemente diz que explicaria tudo detalhadamente mais tarde. Pede para que sua irmã ajude Ruby a se trocar. Ele, em um quarto auxiliando a arrumar, Ruby diz que anteriormente sua expressão não estava boa e então pergunta o que havia acontecido. Ruby diz que está bem, que aquilo eram apenas cólicas menstruais, e que foi-lhe dito que não era requisitada sua presença no banquete. Ele, irritada, pergunta quem havia lhe dito essa falácia, porém que antes de saber iria lhe entregar analgésicos que Isaac tomava. Ruby, em seus pensamentos, frisava o fato de Eli sempre lhe entupir de comida mesmo ela dizendo estar bem. Eli diz que então irá na frente e pede para que Freya cuide da mesma, que em seus pensamentos grita não ser mais uma criança. Freya pergunta se está tudo bem com Isaac, e Ruby responde rapidamente que sim. Ela fala consigo mesma e reflete se Isaac irá anunciar o divórcio, mas logo renuncia a esses pensamentos. Ruby clama o nome de Arryn com surpresa e diz que não esperava encontrá-la. Ruby, de frente para a princesa Arryn, diz sobre seu contratempo e pergunta como a mesma chegou ali. Arryn diz que estava com sua babá, já que sua mãe não costuma frequentar esse tipo de evento. Ruby lembra que os irmãos Omerta são sobrinhos do rei. Em comparação, a rainha era uma escrava. Por isso a dificuldade da mesma em participar. Ao longe, a voz de uma pequena garotinha pergunta se Ruby seria a esposa do paladino. Sem dar abertura para a resposta, diz que seu irmão também é um paladino. Ruby se apresenta e brinca perguntando se conhece a garota. A mesma diz que provavelmente sim, já que seu irmão é muito famoso, e que tem um lindo rosto, porém temperamento complicado. Até mesmo a fez a rejeitar uma garota por ele. Os pensamentos de Ruby dizem que o tal garoto seria Sir Ivan. Ruby até imagina as expressões do rapaz. A menina pergunta se era verdade que ambas podiam tocar no cabelo de Ruby. Arryn diz que sim, porém que não naquele momento. Se contorcendo, a garota pergunta o porquê, já que queria tanto. Arryn diz que não podiam, pois as pessoas poderiam ver. Ruby diz que não tinha problemas e que as meninas não precisavam se importar com o que os outros pensariam. Ela diz que as mesmas eram muito talentosas. Chegando por trás das meninas, Isaac indaga o que elas estavam fazendo. Completamente congeladas, Ruby pergunta onde Isaac esteve. Ele diz com ar de deboche que estava caminhando por aí, já que era o anfitrião do banquete. Sir Ivan chega e comenta sobre a esposa de Isaac estar apenas brincando com as meninas. Sir Ivan olha para sua irmã e pergunta se a mesma havia cumprimentado as demais de forma apropriada. Isaac estende seu braço em direção a Ruby com o intuito de pegar em sua mão. Os pensamentos de Ruby ficam em delírio ao sentir o toque do rapaz, que então a puxa para seus braços. Ruby se perguntava o motivo de Isaac estar tão generoso. Ela questiona em sua mente o motivo de Isaac a olhar daquela maneira. Ela lembra que também tinha um presente esperando por ele, já que era exatamente o que ele ansiava. Ruby então retira de seu vestido um bordado, diz que não está em melhores condições pois passou por uma chuva, mas que trabalhou a noite toda naquele bordado. Ela entrega desejando que ele goste. Com sua mão estendida, ela diz que se sente feliz por Isaac ter nascido. Enquanto mantém um olhar meigo para seu marido, Isaac a observava e antes que pudesse perguntar o que seria, Ruby diz que aquilo era uma história escrita por ela e que isso era a reflexão da carta, já que sentia que ele jogaria fora se fosse mesmo uma carta, mas Isaac segura a carta e a chama de tola com um olhar diferente. E ali estava a mesma expressão de antes. Ela pergunta se ele não gostou, mas Isaac diz que pelo contrário e que havia gostado sim. Dentro do castelo, Ruby reflete sobre a dificuldade que teria ao ver o sol até o verão, já que estavam no tempo do norte. Com o retorno do Duque Omerta, o mesmo pede perdão pelos cumprimentos tardios, mas Ruby diz que poderia chamá-la sempre que preferir. Ao olhar para o Duque, ela percebe que Isaac não se parecia nem um pouco com o mesmo, tirando o fato de terem o mesmo olhar. O Duque prossegue dizendo quão antiquado era seu filho, e que teme não tratá-la bem. Ruby diz que ele era gentil o suficiente para ser exagerado. Ele deixa em ênfase ao Duque que o mesmo havia perdido o aniversário de seu filho, e que também perdeu o banquete sagrado. O Duque dizia que não era apenas 1 ou 2 dias,
Ao invés daquela burocracia, questiona se Ruby havia visitado o templo, já que depois do casamento, os nobres do norte organizam uma noite de núpcias. Como sinal de terem se tornado um verdadeiro casal, entram juntos no templo e fazem uma promessa. Em outras palavras, o duque de Omerta havia perguntado se eles já tinham tido a primeira noite. A pergunta era estranha, já que a Rudbeckia da história original não tinha tido a primeira noite, pois ninguém a havia os forçado. O duque chama por Ruby fazendo acordar de seu subconsciente. Ele comenta que Isaac nem tinha aparecido naquele dia. O duque enfurecido questiona Ruby por estar casada e não ter cumprido seus deveres de esposa. Ruby diz não estar ciente de sua situação atual. O duque diz que a sua santidade jamais falaria mal do norte, e ficou tranquilo pois o próprio havia assegurado. Então inquieto ele questiona o que havia acontecido. Ruby compreende a indignação do duque, já que era difícil definir como casal dois indivíduos que ainda não tinham tido a primeira noite juntos. Ruby pensa que com seus noivos anteriores havia conseguido uma separação unilateral, o que para a família Omerta seria difícil devido ao orgulho carregado por eles. O duque havia pago o casamento por completo, além de se propor resolver o ascetismo de seu filho. O duque não demonstra preocupação pois o mesmo espera que esse casamento dure por pouco tempo. Ruby diz que a primeira noite só está atrasada pois está com a saúde comprometida, mas que já está melhor e que visitarão o templo o mais rápido possível. O duque respira aliviado por esse ser o motivo, já que é de maior interesse de Ruby finalizar esse casamento o mais rápido possível. Ela agradece ao duque e diz que Isaac tem a gentileza de seu pai. O duque então agradece por ela ser tão comunicativa. Se ela e Isaac conseguirem passar a noite juntos, o divórcio seria quase impossível. Como nos outros casamentos não aconteceu nada, a anulação era possível. Na România, onde o Papa governa, o divórcio é totalmente legal, independente dos status. A mesma aplicação era válida para países com as mesmas crenças e que se a România quisesse aceitar de volta, teria que abrir mão de muita coisa, sendo esse o objetivo do duque. Na história original, Rudbeckia envenenou Helenia e voltou para a România. Se o processo do divórcio se tornar mais complicado, o assassinato de Helenia seria adiado e Isaac ficaria incomodado, fazendo com que Ruby não seja mandada de volta para aquele lugar horrível. Com o incentivo de seu sogro, o maior impasse de Ruby no momento era em como iria passar a noite com aquele seu marido. Um dos cavaleiros chama por ela e deseja-lhe boas-vindas. Ruby então pergunta se algo havia acontecido. O cavaleiro diz que não, apenas estava muito feliz, mas Ruby pensa que ele deve estar entediado. Ele questiona se ela estava indo ao encontro de Isaac. Ela afirma que sim e então lhe oferece frutas. O cavaleiro agradece dizendo estar faminto. Um segundo cavaleiro surge perguntando se aquilo era fruta. Então retira da mão de seu colega e a come. O cavaleiro aponta e diz para Ruby observar Isaac que estava lutando. Ela então paralisa seu olhar e o encara. Ele estava rodeado de guerreiros. Isaac desembainha a espada e golpeia ao seu redor, assim vencendo todos os guerreiros ali presentes. Ruby comemora com o rapaz ao seu lado e clamam o nome de Isaac. Este que tem um olhar incomodado, eles baixam um tom de voz dizendo que Isaac era o melhor cavaleiro do norte. Saraivan reclama que eles estão em um trabalho duro, enquanto o cavaleiro está ali de brincadeira. Antes que continuasse a bronca, percebe Ruby, e comenta sobre ela estar tão cedo no local. Ele continua repreendendo o rapaz enquanto Ruby observa, mas Isaac chega dizendo que o local estava muito barulhento. Ruby se põe na sua frente e o elogia dizendo que anteriormente ele havia sido muito legal e que se apaixonou de novo. Saraivan pega o colarinho de Indy e o retira da sala pelas costas. Ruby pergunta se ficou no caminho, mas Isaac diz que ela sabe a resposta. Ao seu lado ele coloca suas mãos na cesta retirando uma maçã. Enquanto a morde, Ruby observa o suor escorrendo de Isaac, e antes que ela tocasse seu pescoço para limpar, ele indaga o que ela estava fazendo. A menina sorri e diz que apenas iria enxugar o suor. Ele reclama sobre estar sujo, mas Ruby não entende e diz que sua mão estava limpa. Ele então reclama que não falava disso. Apesar da atmosfera ter melhorado muito depois do banquete, ainda era complicado se aproximar dele. Ruby menciona que o duque havia voltado, e acrescenta que ele estava irritado. Isaac diz que não seria novidade pois ele sempre estava irritado. Ao ver a maçã ser jogada, Ruby pensa sentir medo já que poderia acabar igual. Isaac comenta sobre ela estar diferente. Ruby brinca sobre ser um anjo do amor deixando o homem incrédulo. Ele comenta sobre querer abrir sua cabeça para entender o que se passa. Ela então diz que o motivo da irritação de seu pai era a respeito dos deveres de casal. Mas Isaac parecia não ter entendido.
Ela se questiona se o rapaz era realmente tão ingênuo, e complementa dizendo que deveria passar a primeira noite com sua esposa. Isaac diz não se importar com a opinião de seu pai, e que como ele, Ruby também deveria não ligar. Ela pensa que para Isaac é muito fácil não se importar já que não é ele que está entre a cruz e a espada. Ruby diz que como ambos são um casal, deveriam cumprir seus deveres, e diz que para ela apenas ficar perto de Isaac é o suficiente. Porém, se ele quiser casar com outra pessoa, eles não teriam outra escolha, mas a mesma espera que não seja essa sua vontade. Isaac comenta que ela realmente não quer voltar para casa, e que depois de ficarem juntos ninguém poderia levar ela de volta. Ele diz que aquele era o único momento dela mudar de ideia. Animada, Ruby diz que jamais mudaria de ideia. Isaac a observa e diz que ela deveria se preparar já que a noite de núpcias ocorreria naquela mesma noite. Feliz com a notícia, Ruby se despede dizendo que vai tirar um cochilo em seus aposentos e esperar por Isaac. Ela relembra as palavras de César e de que Isaac não a tocaria e por isso aprovou o casamento. A menina olha pela janela e pensa que no momento em que anoitecesse não teria mais volta. Pensamentos invadem sua cabeça, a animação juntamente do medo de Isaac simplesmente não aparecer. Ela pede desesperadamente para que ele apareça, mas não demora muito tempo. Isaac entra nos aposentos da garota vestindo um roupão branco. O rapaz tira sarro dizendo que aquela não era a expressão de uma noiva que estava à espera de seu marido. Com Ruby notoriamente nervosa, Isaac se aproxima e pergunta uma última vez se ela consentia tudo, pois uma vez que feito não poderiam voltar atrás. Ruby afirma dizendo que desde que fosse ele, tudo estaria bem. Isaac então tira seu roupão e se aproxima da mesma. Ele pergunta se ela está com medo, já que está tremendo como se fosse ser devorada. Ele percebe seu nervosismo e pede para que relaxe, já que aquilo também era novidade para ele. Ruby morde seus lábios de forma inconsciente, mas Isaac se aproxima e diz que aquilo deveria ser seu trabalho. Ele puxa Ruby para seu colo e retira seu roupão, mas ao olhar para suas costas percebe que a garota tem uma enorme cicatriz, e rapidamente questiona como ela havia ganho as marcas. Ruby explica que aquilo havia ocorrido em uma brincadeira. Quando era mais nova, um de seus amigos acabou a atingindo com um chicote. Após dizer para Isaac, o mesmo cobre novamente o corpo de Ruby. Confusa, a menina questiona o motivo da atitude. Ela se pergunta se ele odiava cicatrizes, mas que não poderia perder essa oportunidade. Ela senta em seu colo e pergunta se fez algo de errado. Isaac nega e pergunta se ela havia se machucado em algum outro lugar. Ruby lembra que detrás de suas coxas também tem. Ela se questiona se deveria ser sincera com Isaac, mas antes de responder, Isaac veste seu roupão novamente calçando suas pantufas. Ele parece estar indo embora, mas dá meia volta e se deita do outro lado da cama. Ruby começa desesperadamente a dar explicações e pedir desculpas por não ter contado sobre a cicatriz. Isaac a interrompe e diz que já havia dito que aquilo não era o motivo, então puxa Ruby para deitar em seu peito. Ele diz que apenas acha que aquela noite não era ideal. Ruby feliz pergunta se ele ficaria no quarto a noite toda juntamente a ela. O mesmo afirma. Ela pergunta se poderia sair dos aposentos, mas após ter a pergunta negada se aconchega no peito de Isaac. Ruby percebe que Isaac era tão bonito dormindo quanto acordado, então começa a se perguntar o porquê ele hesitava tanto, e o porquê de tantas perguntas antes de agir, que se não fosse por elas, teria sido mais fácil e rápido já que não estaria se sentindo tão estranha. O caos toma conta da cidade. Isaac se aproxima enquanto vê Ruby ao longe. Ruby o olha e diz que já esperava seu encontro. Isaac questiona os motivos de Ruby. A mesma deboche e diz que tinha muitas escolhas. Poderia ter apenas traído sua própria família, mas que aquela foi sua escolha no final. Ela pergunta se Isaac não teria achado estranho seu cunhado ter matado a princesa de Omerta apenas por um casamento, mas revela que foi ela mesma que teria matado a princesa, mesmo que não a odiasse afinal. Com ódio no olhar, Isaac pergunta se ela também havia roubado o Santo Graal. A menina sorri e diz que não foi necessário pois ele mesmo havia feito o trabalho para ela. Ruby mostra um papel e diz que não era por aquilo que gostaria de anular o casamento, já que os mesmos não tinham assinado, eles ainda eram um casal. E como um último presente pede para morrer como sua esposa. Completamente devastado, Isaac diz que como ela tinha tamanha ousadia de pronunciar a palavra casal após destruir toda a sua família. Com a espada de Isaac em seu pescoço, Ruby diz que ele não precisava hesitar, pois aquela era a primeira briga de casal que teriam. Entristecido, Isaac diz que teria feito tudo por ela, e antes de apunhalar a espada pelo seu corpo, Ruby diz que o ama. Ela acorda assustada,
pois tinha acabado de ter um sonho complicado. Isaac a observa do lado da cama e pergunta se ela estava tendo um pesadelo. A menina afirma que sim. Ele diz que já que acordaram juntos, iriam almoçar juntos. Ruby fica surpresa com o que disse, mas Isaac complementa que irão almoçar mais vezes juntos, e pede para ir ao templo em seguida. Se arrumando para ir ao templo, Ruby pensa em hipóteses já que não tinham tido a primeira noite, e que poderia ter alguma armação já que a capela era composta por espiões, mas interrompendo os pensamentos de Ruby, ele chega e lhe entrega uma carta antes que ela fosse ao templo. Diz que era uma carta diretamente de România, enviada pelo cardeal Valentino. Ruby recebe sua carta com expressão sua assustada. Ele pergunta o que havia de errado, mas Ruby diz que estava tudo bem. No jardim, Ruby recolhia algumas flores, quando então Eli se aproxima e diz que notou a proximidade dela com a princesa Airen. Então convida Ruby para ir ao Palácio Real. Ruby fica feliz e questiona se teria permissão. Eli diz que ela poderia ir sempre que quiser, apesar de tentadora a oferta. Ruby pensa que talvez seja desconfortável para a rainha, e que seu foco no momento era ir ao templo, já que sua primeira noite já havia sido fracassada. Pensou que também trataria com mais naturalidade e menos intensidade da próxima vez. Os sacerdotes de Erendil eram mais fiéis do que os de România, e que é mais inquisitor do que o sentimento de caridade e perdão, algo parecido com uma tropa de cavaleiros onde Isaac pertencia, ao mesmo tempo que tinham a função de guardar, efetuavam ordens diretas do rei. Uma questão que ficava no ar era, se a corte real e o templo estivessem de desacordo, de que lado os cavaleiros ficariam? Freya vai em direção a Ruby e pergunta se ela iria ao templo. Revela também ser sobrinha do arcebispo. Paralisada, Ruby confirma. Ao redor das moças os cavaleiros estavam a encarando com hostilidade. Freya questiona Lorenzo a respeito de não ter cumprimentado Ruby, e brinca dizendo que os cavaleiros estavam abismados por sua beleza. Os rapazes então ficam com uma expressão de surpresa, já que Isaac surge atrás de Ruby afirmando que estava atrasada. A mesma pergunta se ele estava esperando há muito tempo, mas ele diz que acabou de chegar. Ruby entrega a Isaac uma coroa de flores que havia feito para ele. O mesmo comenta sobre suas mãos estarem uma bagunça. Freya observa com um olhar invejoso, e questiona como Isaac poderia ser tão sério com uma esposa tão fofa. Antes que Isaac pudesse falar, Freya diz que veio com seu irmão. Ela chama por Lorenzo e pede para que ele se desculpe por ter sido rude um outro dia. Ruby acredita que seriam desculpas sem sinceridade, então diz não saber do que ela está falando. Freya continua dizendo que ela deve estar chateada. Lorenzo pede desculpas com seu olhar hostil. Isaac o interrompe chamando sua atenção. O mesmo se esconde atrás de sua irmã. Ruby diz que estava tudo bem e que não se preocupe. Mas Isaac se aproxima e pergunta se realmente ela estava bem, já que estava suando bastante mesmo sem ter febre. Então surpreende a todos ao pegar Ruby no colo, e ao sair diz para Lorenzo se desculpar uma próxima vez. Freya fica indignada e reclama sobre o fato deles apenas saírem e deixarem ela lá. Ruby pede para que Isaac a coloque no chão pois é pesada demais. O mesmo relembra a moça do acidente envolvendo desmaio e sangue ocorrido. Ruby pensa estar numa posição desconfortável, mas vê naquele momento uma oportunidade de avançar as coisas, e diz que está feliz por estar em seus braços. Antes que prosseguisse dizendo quão gostava de seu esposo, Isaac pergunta o que Lorenzo fez para desrespeitá-la. Ela mente dizendo que não se lembra. Isaac então pergunta se Lorenzo a desrespeitou ao cantar uma música ofensiva sobre os cabelos de Ruby. Rapidamente ela confirma para não contar o motivo real. Isaac então zomba dizendo que para quem não se lembrava ela recordou muito rápido. Antes de continuar o assunto, Ruby decide beijar a bochecha de Isaac para distraí-lo, mas quando ambos olham para frente uma voz chama por eles. O arcebispo estava presente, deixando Ruby totalmente envergonhada pela situação. Ele diz que foi enviado por César para cuidar dela. Ambos seguem o caminho enquanto o arcebispo apresenta o templo. Ele diz que aquele era um lugar sagrado e que estavam convidados a visitar sempre que pudessem. Também comenta que estranhou a demora de ambos visitarem o local, mas que se preocupou de forma desnecessária. Isaac diz que não é de seguir tradições. O arcebispo rebate dizendo que a família de sua esposa era sagrada, e que mesmo que fosse um incômodo era sua função acompanhá-la. Isaac diz que apenas estava brincando, e que Ruby apenas não estava se sentindo bem ultimamente, mas que voltariam em breve. Ruby sente uma tensão entre os dois,
e percebe que aparentemente não gostam de Isaac por ser um paladino. O arcebispo convida Ruby para um evento que irá acontecer, mas Isaac interrompe perguntando se poderia participar também. O arcebispo diz que não há problema e que aquele evento seria ainda maior. O dia do evento chega. Ruby chega acompanhada de seu marido. E Lassan questiona Ruby sobre a presença de Isaac. A mesma percebe que há muitas pessoas em volta de Isaac, e talvez não possa se aproximar. Isaac questiona se tem algum problema. Ruby inventa uma desculpa dizendo se impressionar com a quantidade de fiéis ali presentes. Andy se apresenta e diz ser devoto também, mas Isaac o repreende ao dizer que não lembrava de ter lhe dado folga. Ruby, vendo a situação, diz que irá pegar uma bebida. Isaac questiona pois ela não era um de seus serviçais. Mas ela acrescenta dizendo querer ver também a grande estátua de pedra incrível que estava ali presente. Ao sair, Isaac a observa e percebe que há algo em seu sapato. Ele se abaixa para retirar uma farpa, e comenta sobre o fato de ser desajeitada. Ruby agradece seu gesto e segue seu caminho. Antes de ir, Isaac pede para que não corra pois poderia cair. Ruby sorri gentilmente dizendo que irá caminhar devagar para que não aconteça. Ruby se questiona sobre o ato de gentileza de Isaac. Em seguida comenta com Andy sobre a estátua parecer estar tendo um sangramento no nariz, e brinca dizendo que parece com ela da última vez. Andy esboça um sorriso com sua piada, e diz que a estátua traz a lembrança da tradição dos paladinos, onde todos ficam em pé até ter um sangramento nasal, já que em algum momento o corpo se sobrecarregava e que significava um sinal de força, mas que um verdadeiro paladino não deveria nunca ser pretensioso. Enquanto conversam, a voz do arcebispo surge chamando Ruby para caminhar. Ruby concorda e diz para Andy que irá na frente. Em sua mente ela pensa que deveria manter o máximo de distância do templo, mas gostaria de ver se descobria algo relevante sobre os espiões de César. O arcebispo comenta que esperava que Ruby visitasse o templo assim que chegasse em Erendelle, mas que entendia que as circunstâncias não eram favoráveis já que o corpo de Ruby não estava bem, e que uma esposa não deveria ser tratada com negligência. Ruby o defende de imediato dizendo que foi tratada bem por todos e que não havia sido negligenciada em momento nenhum. O arcebispo admira o vínculo dos dois e diz que sempre que Ruby quiser ir ao templo, seja para compartilhar decisões difíceis, ela é mais que bem-vinda no templo, já que a santidade jamais a trairia. O arcebispo diz que os nortistas são indiferentes. Ruby pergunta se ele tem vivido no norte esse tempo todo. O arcebispo responde que quando era mais jovem entrou para a peregrinação e ficou por România. Ruby criou suspeitas do arcebispo já que recebeu ajuda de România, e seria algo perigoso se ele fosse algum espião infiltrado. O arcebispo comenta que a protegeria de todo o mal que pudesse, e que tinha sua ajuda. Os dois se deparam com o duque de Omerta, que está reunido com seus filhos. Eles se aproximam e o arcebispo pergunta se os problemas territoriais estavam resolvidos. Isaac observa Ruby, e ao notar ela olha de volta, mas o mesmo vira o rosto. Ela se pergunta se ele está achando que ela estava fofocando com o arcebispo sobre ele. Ele diz para Ruby não se preocupar, já que sempre que eles se reuniam era assim. Freya surge concordando com o que ele disse. Ela também sugere para que Ruby dê um lance em uma pintura, já que o duque gostava de pinturas. Ruby pensa que ele não gostaria de nada que viesse dela. Ele interrompe e diz para que elas parem de falar de pinturas já que tinham assuntos mais importantes. Ela diz que estava pensando em contratar uma nova empregada para Ruby. A garota fica entusiasmada e questiona o motivo. Ele diz que Isaac deu a ideia, mas que também concordava já que seria interessante e mais conveniente contratar uma pessoa sem vínculo com a família. E como o pai de Freya conhece muitas pessoas de confiança, ele sugere que Freya poderia ajudar a escolher alguém. Ruby fica com um pé atrás a respeito da ajuda de Freya, mas quando as duas olham em direção a Freya são surpreendidas, já que Freya cuspiu todo o vinho fora. Envenenada, Freya cai de imediato e começa a sangrar pela boca. Ruby e Ellie gritam desesperadas clamando por ajuda. Ruby grita por Freya. A mesma tenta pronunciar algumas palavras mas o esforço é falho. Isaac se aproxima e joga Ruby para longe. Ele olha em sua direção e pede para que ela se afaste. Isaac ativa algo em seu pulso na intenção de curar Freya. Em seguida chama por Ivan. Ruby continua no chão. Ele olha em sua direção. E sem saber o que fazer decide ir em direção a Freya. Ruby entra em pânico ao ver o sangue em sua manga. E até mesmo tem um flashback de sua irmã na outra vida. Lorenzo chega empurrando Ruby para o chão. Ele diz que sabia que ela faria isso a sua irmã.
pois Ruby seria uma bruxa fingindo ser inocente. Ao ver a cena, Ivan vai ajudar Ruby, mas antes que pudesse ajudar, o pai de Lorenzo golpeia no rosto, tirando-o então de cima de Ruby. O homem baixa sua cabeça e pede desculpas pela grosseria de seu filho. Um soldado grita para que todos evacuem o templo imediatamente, já que era perigoso. Ruby continua se sentindo mal. Ao perceber, Ivan vai ajudá-la e pede para que todos fechem os portões para evitar que mais monstros entrem no local. Ruby observa antes de sair que era estranho que os portões estivessem abertos naquele momento. Ruby recebe a notícia em seu quarto de que Freya sobreviveu. O Duque pergunta se ela sabe algo sobre o veneno que Freya bebeu. Ruby faz a observação que ela e ele também beberam vinho, mas só Freya foi envenenada. O Duque diz que o veneno utilizado era diferenciado, já que era um veneno de pedra de moinho. Esse veneno era a junção da pedra mágica e pedra de mana. Também servia para chamar monstros, e como as pedras pertencem às santas relíquias, somente o Papa poderia autorizar a usá-las. O Duque diz que as pedras do templo estavam intactas e que o próprio arcebispo havia lhe dito. Sendo assim, Ruby pensa que todos irão pensar que ela é a principal suspeita do crime. A família Borges e seu histórico de assassinato não era nenhuma novidade, deixando assim Ruby com mais ênfase ainda, além do que o arcebispo era o tio de Freya. Antes que Ruby pudesse se defender, o Duque diz que não deixaria ninguém acusar sua nora por algo tão cruel, já que ela era da família Omerta. Ruby se sente acolhida ao ouvir que é da família. O Duque prossegue dizendo que não acha que ela nem teria tamanha capacidade de fazer aquilo. Ruby se encolhe e diz que não sabe o que dizer, já que sabe o que as pessoas suspeitam dela. Em seguida começa a chorar. O Duque fica perplexo com a situação e pede para que ela se acalme, pois não deixaria que ninguém a acusasse. Ainda assim, Ruby sabe que por seu pai ser o Papa ela teria mais facilidade em conseguir o veneno, sendo a principal suspeita. O Duque pede desculpas por ter sido rude, e completa dizendo que se alguém ousar insultar sua nora, também irá insultar a família Omerta. Sendo assim, pede para que não chore mais. Em seu quarto, Ruby começa a criar hipóteses em sua mente. A primeira hipótese seria algo planejado com o intuito de matar a Lady Freya. A segunda, alguma armação de România, mas não faz sentido incriminarem ela. A terceira, alguém que quisesse Ruby fora de cena, já que seria a única suspeita. E a quarta, poderia ter sido César para que assim mandassem ela de volta. As hipóteses a estavam enlouquecendo. Talvez algum espião informou o que havia acontecido no templo. Nesse caso seria quase certeza ser César. Ruby, sentada em sua cama, pensava no olhar que Isaac deu para ela. E como ele deve ter se arrependido de ter sido gentil com ela. Chorando, ela refletia que tudo cai em ruínas. Já que sua doença anual estava retornando, ela bebe um copo de água para se acalmar um pouco. Mas começa a sentir uma ardência na garganta. Ela cospe toda a água fora e percebe que havia areia junto. Ruby se sente triste, já que todos estão sempre contra ela. Enquanto limpa o chão, ele entra no quarto, e ao ver a cena, ela empurra Ruby na parede, questionando por que estava fazendo isso, e que sabia que isso iria acontecer devido às marcas de sua mão. Ela questiona se Ruby faz isso por atenção, e se queria se prejudicar dessa forma ao ponto de acabar morrendo. Ruby diz que é a única coisa que pode controlar. Ela chora ao perceber o impacto de suas próprias palavras. Ele fica surpresa com sua reação. Ela se questiona por que reagiu assim. Então pede desculpas e se retira do quarto, deixando Ruby sozinha em estado de choque. Ruby percebe que seus ferimentos por vômito eram imperceptíveis, a menos que ele tivesse passado pela mesma situação ou presenciado algo igual. Ao entrar na sala para almoçar, percebe um clima distante. Ambas não estavam se falando. Antes de Ruby sair, ele avisa que o arcebispo requisitou a presença dela no templo, e questiona se ela iria. A mesma diz que sim e agradece pelo aviso. Ruby supõe que o assunto a ser tratado é sobre o envenenamento de Freya, e que se César for um mentor, as chances do arcebispo ser um espião são maiores, porém que isso significaria que ele estava disposto a tudo, inclusive machucar sua própria sobrinha. Ela percebe que desde aquele dia não havia mais visto Isaac, e se questiona se ele estava treinando ou mantendo distância por ter suspeitas dela. Chegando no templo, Ruby nota a presença de dois guerreiros, sendo Lorenzo e Andy. Ela se esconde e prossegue ouvindo a conversa dos dois. Andy chama a atenção de Lorenzo ao dizer que ele está incondicional e não deveria estar por ali, e que se não fosse pelo seu pai, ele nunca iria conseguir se tornar um paladino se prosseguisse com suas ações. Lorenzo rebate dizendo que ele não entende, já que não tem irmã.
ele começa a ofender Ruby a chamando de imunda e aproveitadora, e que só era protegida por ser filha do Papa. Andy manda ele ter cuidado nas palavras pois se referia à princesa de Omerta. Mas Lorenzo continua os insultos sem parar, e até mesmo faz ameaças caso a encontrasse. Completamente abalada, a princesa tapa seus ouvidos após ouvir todos aqueles insultos. Ela começa a sentir fortes dores em seu peito. Ruby corre e se esconde para que ninguém a veja daquela forma. Ela se encolhe ao pensar que não há lugar para onde retornar, e que seu coração doía com isso. Ela começa a pensar em Isaac, e que sempre se perguntou por que foi gentil com ela. Até mesmo hesitou em sua primeira noite juntos. Ele sempre a protegeu e acreditou em suas palavras, e sempre a tratou diferente dos outros. Então era seu porto seguro. Um som chama a atenção de Ruby. Era Popó quem estava ali. Ela comenta que era perigoso para ele estar perto do templo e questiona se estava procurando por ela. O monstro afirma. Ela diz que está muito feliz, apesar de que seu corpo está muito dolorido. Ao ouvir essas palavras, Popó coloca Ruby em suas costas e corre para a floresta. Ruby reluta levemente, mas imagina que todos ficariam felizes se ela desaparecesse. Então se aconchega e aceita ser levada para longe. Aiva aparece com um espelho em suas mãos, e segue dizendo que está preocupado pois Isaac não dorme há 3 dias. Isso mostrava que não estava bem. Isaac joga o espelho para longe, deixando o colega abismado. Ivan diz ter seguido todas as ordens de Eli. Colocando o retrato do suspeito nas ruas, prossegue dizendo que entende o motivo de Isaac estar mal já que quem foi afetada foi Freya, mas Isaac diz que aquilo não tinha nenhum envolvimento com o que estava ocorrendo com ele. Isaac se questionava por que sua mente parecia agitada, e para qual lugar ele realmente queria ir. Ivan pergunta se aquilo era por causa de sua esposa. Isaac se mantém calado, ele relembra no quanto Ruby estava tremendo, e que em seu olhar não havia vida ou esperança. Mas se eles não tivessem parado o monstro, ou caso houvesse alguma gota de sangue de Freya nela seria pior, ele fez tudo aquilo por Ruby, e que talvez ela entenderia quando lhe explicasse mais tarde. Ivan comenta que era inevitável não pensar que Borja havia envenenado Freya, mas Isaac diz que nem mesmo faz sentido, e que o veneno não estava presente apenas no templo, já que estava em circulação no mercado negro. Ivan pergunta para Isaac o que ele faria se sua esposa fosse culpada, mas antes da resposta, percebe que Isaac não está atrás do culpado para pegá-lo, mas para eliminá-lo mesmo que tenha qualquer relação com sua esposa. Ele repete sua pergunta sobre o que faria se Ruby fosse culpada, mas sem hesitar, Isaac diz que não se importava. Ivan se espanta com sua resposta, e em como não poderia se importar já que foi Freya quem quase morreu, então como poderia defender sua esposa? Outro guerreiro interrompe a conversa trazendo uma mensagem urgente de Eli. Em seguida ele diz que a princesa Ruby está desaparecida. Ruby acorda com alguns barulhos, e se assusta com a imagem de um monstro se alimentando. Ela tenta fingir que ainda dorme, mas o bicho percebe e joga comida em sua direção. Popó briga com o outro monstro e oferece algumas frutinhas para que Ruby coma. Ela aceita e agradece já que estava uma delícia. Os dois ficam muito animados com a resposta. Ao longe 2 caçadores observam a cena, e comentam que Ruby era uma bruxa já que se comunicava com os 2 monstros. Já fazem 3 dias que procuram a princesa. A única pista era seu sapato que acharam. Ivan pede por uma pausa já que procuram há 3 dias sem parar, mas Isaac o corrige dizendo que já estão no 4º dia. Isaac começa a refletir sobre quem deveria culpar pelo desaparecimento de sua esposa. E quem ele deveria torturar? Deveria ir atrás das pessoas do templo que a convidaram naquele dia, ou atrás dos funcionários que faziam corpo mole? Ir atrás de sua irmã que se deu conta tarde demais, por focar em Freya? Ou Freya que ofuscava toda a atenção de Eli? Ou deveria culpar a si mesmo? Isaac se sentia culpado e era como se um pedaço de seu coração fosse apunhalado. Ele se culpava imensamente, e pensava que poderia ter evitado muitas situações, como da empregada-chefe causando problemas, e sua falta de gentileza com sua esposa. Sentia muito pesar de não ter dito tudo o que sentia vontade simplesmente por medo de se apegar. Ele estava ciente do que os cavaleiros diziam, mas não queria desistir, e vai se agarrar a essa pequena esperança de que ainda esteja viva. Ele sentia medo de perder aquela sensação boa que Ruby lhe causava com sua presença. Um dos soldados interrompe seus pensamentos, mostrando 2 caçadores que tinham coisas relevantes para contar. Os 2 começam a dizer que em meio à sua caminhada encontraram 2 monstros que estavam no comando de uma bruxa.
Um soldado comenta com Ivan que poderia ser algum tipo de ser místico. Os dois homens prosseguiram dizendo que os monstros estavam juntos de uma bruxa loira. Isaac fica incrédulo com o que acaba de ouvir. Os soldados se entreolham perguntando se realmente era uma mulher loira. Ruby observa a colheita até que encontra alguns amigos de Popó. Ela então oferece algumas frutas fazendo eles pegarem e saírem correndo. Ela fica pensativa refletindo sobre outros monstros indo ver ela, e se pergunta se a Rudbeck original também tinha essa habilidade. Mas no fim chega à conclusão que eles podem ser amigáveis. Ruby volta para a caverna com Popó e Griffin. Ela se pergunta o que Isaac estaria fazendo, e se ele estaria procurando por ela, mas logo descarta essa opção já que talvez eles nem saibam que ela desapareceu. Popó diz para Ruby sorrir mexendo na bochecha dela, e ela devolve a gentileza com um sorriso. Em seguida pergunta se deveria apenas viver com eles. Popó abraça Ruby de forma calorosa. Ela pensa em pegar seu dinheiro e fugir, mas seria alvo de caçadores de recompensas. O único lugar onde poderia esconder sua identidade seria no mosteiro, mas César certamente a encontraria. Enquanto refletia, ela acaba caindo em uma caverna. Popó e Griffin pulam atrás dela. Em seguida todos percebem que caíram em um lugar cheio de rubis. Eles ficam impressionados com a quantidade. Ruby nota algo entre as joias e decide tocar, mas é surpreendida por um dragão assustador. Os cavaleiros se questionam se as informações dadas pelos caçadores estavam corretas, sobre uma bruxa loira estar na floresta, mas Isaac diz que não iria custar nada checar. Os cavaleiros perguntam para Isaac se o ideal não era chamar mais cavaleiros para a busca, mas ele diz que não confia nos outros além deles. Isaac se questiona se Ruby está realmente viva já que ela está em territórios inferiores, e percebe que ela está no centro dos perigos desde que apareceu. Também lembra que Sergei disse que o coração divino de Ruby é mais fraco do que das pessoas normais. Saraivan comenta assustado que eles estavam chegando perto da caverna de Ron, mas de repente escutam um som assustador, seguido de um grito feminino. Ruby se assusta com o dragão e pede desculpas, mas ele pega ela com a cauda deixando de cabeça para baixo. Ela então pensa se ele iria comer ela, até que Popó e Griffin atacam o dragão. Isso deixa o dragão irritado, mas em seguida ele solta Ruby. Ao ver o dragão olhando para ela, Ruby percebe que o dragão parecia brincar, mas quando dá alguns passos o dragão fica irritado e vai atrás dela. Griffin e Popó pegam Ruby pela roupa e voam com ela para fora da caverna, fugindo do dragão. Eles conseguem fugir e voltam à superfície. Ruby se pergunta qual era o problema daquele dragão. Em seguida percebe que começou a nevar. Olhando para o céu ela lembra que fazia tempo que não apreciava a neve caindo, até que ouve uma voz chamando por ela. Ao olhar para trás se depara com Isaac. Ela questiona por que ele estaria ali, mas ao ver Popó e Griffin, Isaac diz para que Ruby se afaste daqueles monstros. Ruby o surpreende ao gritar para que não se aproxime, e para que vá embora. Isaac se assusta com tais palavras. Antes que possa dizer algo, Ruby sai correndo para longe dele. Ruby se questiona se ela não poderia desaparecer para sempre assim, já que foi tola pensando que poderia ter uma família naquele lugar. Ela afirma que realmente não quer voltar para lá de novo. Em meio aos pensamentos, Ruby bate o pé na pedra e cai no chão. Ela chora desesperadamente no meio da nevasca, até que aquele mesmo dragão aparece novamente. Naquele momento ela deseja que tudo termine ali mesmo. Isaac percebe que foi a primeira vez que viu Ruby agir daquela maneira, já que ela sempre sorria quando os dois se encontravam. Ele reflete se teria sido diferente se tivesse perguntado, nos tipos de coisas que ela passou, já que ela não poderia ficar confortável nem por uma hora. Um barulho alto tira Isaac de seus pensamentos. Ao olharem para o céu, Saraivan questiona surpreso se aquela nas patas do dragão não seria a princesa. Isaac pensa que por mais que tenha coisas que ele não entenda sobre Ruby, ele não poderia deixar ela ir, então corre atrás do dragão com a espada em mãos. Ruby acorda ao lado do dragão. Ela se perguntava como ainda estaria viva. O dragão parece confortar Ruby. Ela pergunta o motivo de trazê-la ali. Em seguida sente uma forte dor no pé que havia machucado. O dragão joga um cogumelo azul em direção a Ruby. Ela entende que deveria usar em seu machucado, então abraça o dragão dizendo que ele é bem estranho, ou que na verdade ela seja estranha ali. Ao agradecer o dragão,
Isaac aparece e pergunta se aquele era um bom local para se esconder. Ruby fica assustada com o olhar sombrio de seu marido. Isaac diz que o dragão é corajoso por sequestrar sua esposa. O dragão fica em posição de ataque. Ruby fica abalada ao perceber que o dragão iria se machucar por causa dela mesmo depois dele ter sido tão cuidadoso com ela. Sem perceber, ela grita para que Isaac pare. Em seguida joga o cogumelo na cara dele. Isaac coloca a mão no rosto onde foi atingido. O dragão rosna, mas Ruby pede para que ele se acalme também. Ela se perguntava se havia jogado muito forte, e o porquê Isaac estava parado observando os dois com os olhos sombrios. Ruby se pergunta por onde começaria a explicar. Ela diz que não sabia que podia se comunicar com os monstros, e mesmo que dissesse que não tinha intenção de fugir, Isaac não iria acreditar em suas palavras. Mesmo que ele não acredite, ela diz que não tinha nada a ver com a Lady Freya. E mesmo que ele pense que ela é uma bruxa que pode lidar com os monstros, ela não tinha feito nada. Em meio às lágrimas, ela diz que os monstros estavam cuidando dela quando ela tinha se machucado e desmaiado, e por isso aceitava qualquer punição desde que deixasse os monstros em paz. Inesperadamente, Isaac coloca as mãos no rosto de Ruby e diz que não iria fazer nada. Então era para ela parar de chorar e se acalmar. Ele puxa seu sapato que havia perdido e promete que não deixaria ninguém chamar ela de bruxa. Ao tocar no pé de Ruby e perceber o quão machucado estava, ele pede desculpas com um olhar triste. Ruby fica surpresa e pensa no motivo daquele pedido, já que ele a achava irritante e chata, e que ele deveria ser a pessoa que mais quer que ela desapareça. Isaac observa Ruby e olha no fundo de seus olhos. Ele se levanta e estende a mão dizendo que era hora deles voltarem juntos. Ruby observa o dragão que faz um pequeno grunhido para que vá em frente. Ela então segura a mão de Isaac. Mas ao fazer isso, Isaac a puxa para um abraço apertado, e diz que agora está tudo bem. Ao ouvir essas palavras, Ruby chora nos braços de Isaac, já que não conseguiu esconder os seus sentimentos e explodiu. Isaac aproveita para colocá-la em seus braços e a leva de volta para casa. Ruby sente um toque e ouve uma voz familiar que se preocupava toda vez que ela ficava doente. Ela se pergunta se essa pessoa seria sua irmã. Olhando para ela, Ruby diz que na verdade não sabia de nada. E que se ao menos alguém naquele lugar tivesse parado ela e dito o que iria mudar, ela só queria saber o que poderia fazer para ser feliz. Ruby acorda em seu quarto, ela relembra que tinha sido carregada por Isaac, e se pergunta se ele realmente não iria deixar ela ir, e se poderia continuar ali. Eli aparece e pergunta se estava tudo bem com Ruby. Ela responde que sim e as duas ficam caladas em um clima estranho. Eli então pede desculpas e diz que naquele dia não deveria ter empurrado Ruby daquele jeito. Ruby responde que estava tudo bem e já estava no passado, e que era para ela não se preocupar com isso. Eli desvia o olhar e fala que sua mãe também tinha essas marcas nas costas das mãos, e que antes da sua morte ela tinha emagrecido muito, já que naquela época estava doente mentalmente, e estava extremamente obcecada por sua aparência. Ela relembra de quando era criança e entrou no quarto de sua mãe. A mesma perguntou para Eli se ela também a achava feia. A garota responde que não, mas sua mãe rebate dizendo que era mentira, e diz para que Eli não contasse para os outros o que tinha acontecido. Do contrário, iria matá-la na frente de todo mundo. Eli diz que era a única que sabia da doença de sua mãe, e alguns empregados. Ruby, ao ouvir a história de Eli, lembra de sua irmã, e que em sua vida anterior ela tinha sido a única gentil com ela, e que ao ver o crescimento dela absorveu hábitos semelhantes. Ela pede para que Eli não diga nada a Isaac. Ela concorda e questiona se Ruby tinha uma irmã, mas logo se desculpa pela pergunta. Ruby fica assustada pensando se ela falava enquanto dormia. Eli então diz que a situação em Arendelle estava uma bagunça já que o dragão que estava adormecido acordou, mas diz para que Ruby não se preocupe pois já estavam se preparando cuidadosamente. Ruby se questiona por que Isaac não havia contado que foi ela quem acordou o dragão. Eli diz que seu irmão e os membros da guilda encontraram Ruby deitada na floresta. O rei Fëanor diz para que Isaac não se importe com as relações entre as nações, e que mandaria Ruby de volta para a România. Isaac diz que Ruby era filha do Papa, mas o rei diz que ela também era esposa dele. E se Isaac só estiver com senso de responsabilidade em relação a Ruby, era melhor deixá-la ir, já que se continuasse com emoções egoístas, iria acabar se arrependendo. Em momentos assim ele se parecia com sua mãe. O chefe do santuário longe nos Varões diz para Isaac que era um alívio a esposa dele estar bem, mas questiona o motivo dele parecer estar tão tenso. Isaac pergunta para ele se alguma vez a esposa dele já fugiu.
Varons brinca dizendo que talvez o motivo seria que Ruby não queria mais vê-lo. Isaac responde que não era isso, mas queria que ela tivesse falado isso. Varons se diverte com a resposta dele, já que é raro Isaac refletir sobre seus atos. Isaac diz que não sabe o que deve fazer. Varons diz que Ruby e Isaac ainda são recém-casados, e que ele só deveria se dar bem com Ruby, comprar presentes e acompanhá-la a reuniões sociais. Isaac começa a refletir sobre isso, mas um de seus cavaleiros chama sua atenção. Ele reclama sobre o que pode acontecer se alguém descobrir que eles fizeram um acordo com os vigilantes, mas Isaac diz para que ele apenas diga então. O cavaleiro reclama se isso parecia uma piada, já que no final eles iriam assumir a responsabilidade. Saraiva implica com o cavaleiro chamando de covarde. Outro homem questiona se não foi obra de România, mas Isaac diz que ele não sabia disso. E se caso ele estivesse espionando o norte através de Ruby, tudo teria sido de forma desleixada. Isaac pensa que era natural que as crianças se pareçam com seus pais, mas ele não queria se parecer nem um pouco com as emoções de sua mãe, uma mulher que viveu com poder e riqueza, mas não conseguiu sair do seu pântano da miséria e no final desistiu da vida. E a primeira pessoa que tinha encontrado ela daquele jeito foi Isaac. Isaac pensa que o amor entre seus pais se tornou fogo, engolindo tudo e deixando apenas arrependimentos. Chegando ao fim, Isaac não queria entender, mas havia muitas perguntas que queria fazer sobre sua mãe. Ele desejava conhecer sua mãe mesmo que ela tivesse se tornado um Ghoul. Isaac então se tornou um paladino, mas sempre se perguntou o que iria fazer caso encontrasse sua mãe. Isaac lembra que rejeitou muitas propostas de casamento, pelo medo de tomar as mesmas atitudes que seus pais, já que o sangue deles estava em suas veias. E foi por isso que iria mandar Ruby de volta para România, para viver como antes. Mas ele se pergunta o porquê disso, já que até enganou todo mundo e ameaçou seus companheiros. Então se pergunta por que deixaria Ruby ir embora. Isaac lembra das palavras do rei sobre senso de responsabilidade, e se pergunta se todos os seus sentimentos desagradáveis foi apenas por pena e responsabilidade. Ele lembra do momento que Ruby falou que gostava dele, mas diz para ele mesmo que não entendia o que era o amor, mas sabe que dizer que ama outra pessoa por medo não é amor. Isaac se pergunta quem levou Ruby a ficar daquele jeito, e de como seu irmão César poderia deixar escapar o homem que arruinou sua própria irmã. Isaac nunca perguntou nada com medo das respostas, e que após a morte de sua mãe as coisas sempre foram assim. Isaac está furioso e pega um cavaleiro. Ele diz que todos ali são culpados, e se algo acontecesse com a esposa dele, ele iria matar todos ali envolvidos. Ele entra no quarto de Ruby e senta ao lado dela. Enquanto toca em seu rosto, pensa que se ela fosse mais egoísta não teria que sentir aquele tipo de dor. Um corvo voa com uma carta. É César quem recebe a carta e começa a ler. Ele conversa com um homem de capuz sobre Ruby. O homem comenta sobre ela ser uma garota tão delicada que estava trazendo tanta comoção. César pensa como cunhados servem apenas para serem descartados, e continua refletindo que seu pai cedeu Ruby ao Paladino do Norte apenas para não sucumbir às oposições que o cercam. Ele não gostou de ver Isaac casando com Ruby, porém pensa que a relação deles poderia ser estética, mas fica irritado ao pensar que Isaac segurou suas mãos e que estava com vontade de cortá-las fora. Ele diz ao homem que só quer fazer o seu dever como irmão mais velho, mas era difícil estando longe. O homem pergunta animado se poderia fazer tudo o que quisesse. César responde que sim e complementa dizendo para que ele não perca nada de vista, até que ele mesmo começar a agir. Sergei diz que a febre de Ruby havia baixado, e que era para ela repousar e comer melhor. Ruby reflete sobre ninguém saber a verdade, tirando aqueles que estavam com Isaac, mas que ninguém parecia desconfiar. Ruby está sentada na mesa com Eli e as duas princesas. Leia pergunta se existe dragões em România, mas Ruby não sabe o que responder, até Saraiva chegar com Isaac e interromper a conversa. Ruby fica surpresa com a presença de Isaac, já que não o via desde aquele acontecimento na caverna. Saraivan cumprimenta Ruby deixando surpresa, já que pensou que ele a odiava. Ruby fica nervosa e acaba tropeçando, indo parar nos braços de Isaac. Ele pergunta se ela não deveria descansar mais, mas Ruby responde que estava bem. Leia e seu irmão discutem deixando o clima leve. Ruby sorri ao observar a cena. Isaac sussurra em seu ouvido a chamando de Ruby, e diz que tinha feito um bom trabalho. Ruby relembra que ainda na caverna antes de ir embora o dragão Frosting entregou um rubi em sua mão, então pensa que Isaac fala desse rubi. Ela agradece com um lindo sorriso. Isaac entrega um pudim para Ruby, e ele comenta que é macio e fácil de comer.
Ele pergunta a Isaac se o rei sabia de algo sobre Frost, e ele responde que ele não sabia de muita coisa, mas estava querendo fazer a guerra de gladiadores no topo da montanha. Ela pergunta se isso seria possível, e Ivan responde que sim, já que o dragão é muito jovem. Ele diz que enquanto o dragão estiver por lá, o número de monstros que existem também iria aumentar. A princesa Arryn fica com pena do dragão. Ruby reflete ao pensar que foi por sua causa que o dragão acordou. Isaac observa sua expressão. Ruby e Isaac caminham juntos. Quando ele pergunta se estava tudo bem ela andar assim, Ruby responde que sim, pois Sergei tinha dito para ela caminhar um pouco para melhorar. Ruby se questionava por que Isaac continuava seguindo ela. De repente Isaac segura em sua mão e diz que estava muito feliz por ela estar bem. Ruby fica surpresa com essas palavras, mas diz a si mesma para não se enganar, já que isso era apenas algo passageiro, e que se caso ela cometesse qualquer erro ele certamente deixaria ela. Interrompendo Ruby de seus pensamentos, Isaac pergunta se ela encontrou com aqueles monstros fugitivos pela primeira vez na Floresta de Gelo, mas sua expressão já mostrava que não. Ela diz que foi lá que conheceu Griffin. Já o Popó conheceu na reunião de equitação. Ruby começa a contar tudo o que aconteceu naquela época, enquanto Isaac escutava tudo atentamente. Ruby pergunta o que tinha acontecido com Popó e Griffin, mas Isaac responde que os deixou irem embora. Ele questiona se ela não havia encontrado ninguém no templo. Ruby relembra do que viu, mas nega para Isaac. Ele então diz que aquilo que aconteceu não foi uma fuga, mas sim um sequestro. Isaac puxa Ruby para o seu colo e pergunta se ela havia conhecido algum homem além de seus amigos fugitivos, e continua dizendo que queria saber mais sobre ela. Isaac explica que todos, incluindo o dragão, são filhotes de bestas douradas e mesmo que seja um monstro, todos possuem aparência dourada e um temperamento ruim. E que isso também descrevia os mortos-vivos. Ruby relembra daquele monstro que viu na floresta que era perigoso e diferente de Popó. Contudo, todos os outros que se aproximaram dela eram parecidos com animais comuns. Isaac diz que o monstro que apareceu no primeiro dia dela era uma espécie de morto-vivo, mas que não machucava ninguém. Ruby pergunta o que ela deveria fazer. Ele diz para que ela mantenha segredo e evite ter contato com outros monstros, pois poderia ser perigoso. Ruby pensa que ele é mais gentil do que ela imaginava, e achava que ele também iria pensar nela como uma bruxa. Ruby se perguntava se ela tinha essa habilidade por ter vindo de outro mundo. Isaac pergunta se ela queria contar para sua família todo o ocorrido, mas ela responde rapidamente que não. Isaac diz então que deveriam manter esse segredo entre eles dois. Ruby pergunta sobre os amigos dele, mas Isaac diz que não precisaria se preocupar. Ele também comenta sobre Ivan e de comentarem que Lorenzo tentaria novamente. Ele relembra quando interrompeu Lorenzo no templo, e ouviu os dois cavaleiros comentando sobre Lorenzo, mas ao ver a expressão nervosa de Ruby diz que não era nada, e pede para não se preocupar com as coisas de Freya, pois as autoridades iriam cuidar disso. Ruby se pergunta como Isaac pode ter tanta certeza, e por que continuava confortando ela. Dessa forma realmente parecia que ele estava ao seu lado. Isaac encurrala Lorenzo com um olhar sombrio. Ele pergunta o que ele tinha feito e por que precisava fazer toda essa bagunça. Lorenzo fica calado, assustado. Isaac continua falando sobre a atitude arrogante que ele tinha quando estava perto de sua esposa. Ele pega Lorenzo pela boca e aperta com força, e diz que estava tudo bem e que era para ele dizer tudo o que tinha para falar. Lorenzo, totalmente assustado, fala que ele não sabia de nada, mas antes de terminar sua frase, Isaac dá um murro certeiro em seu rosto, fazendo ele cair contra o chão sangrando. Isaac avisa que se Lorenzo aparecer na frente de sua esposa de novo ele seria um homem morto. O rei Fëanor questiona o porquê de toda essa comoção no jardim logo cedo. Ruby relembra a conversa que teve com Isaac. Ele pergunta se ela gostava de flores, e como são os jardins no sul. Ruby explica que existem mais flores que árvores, uma pequena cachoeira, pássaros lindos e fontes. Isaac fica abismado, falando que parecia mais um parque de diversão. Ruby sorri e diz que é muito bom para observar. Ela então percebe que é culpa da sua resposta a esse acontecimento, e entende o motivo daquelas pessoas estarem carregando fontes para o jardim. Ele diz que não era uma ideia tão ruim, já que aquele lugar parecia morto. O rei diz que mesmo que ele não gostasse da ideia, Isaac não ouviria ele, e afirma que ele só ficaria irritado. O rei fala para Ruby que ela parecia bem melhor do que antes. Ela responde que foi tudo graças à atenção que deram a ela. O rei completa dizendo que só falta resolverem o problema principal dela com Isaac. Dessa forma ficaria bom para ela também.
Ruby percebe que aos poucos algo está mudando nela e no lugar que está morando. Ele apresenta uma nova empregada chamada Rona que irá ajudar Ruby. Ela fica feliz pois não iria ter mais que subornar a Lucille, e também não foi escolhida por Freya. Ruby então se apresenta e diz que espera que elas se dessem bem. Rona fica surpresa com a gentileza e afirma que vai ajudar em tudo o que ela precisar. Ellie diz que vai acontecer um banquete para Ruby antes de começar o festival de gladiadores. Ruby fica abismada com a notícia já que ela vai ser o centro das atenções, e lembra que depois da situação com Freya, sua reputação tinha decaído bastante entre os nobres. Ela pergunta para si mesma o que Isaac estaria aprontando com ela. Ruby recebe uma carta de César onde ele agradecia, já que por causa dela o conflito em România foi resolvido com segurança, e que esperava o reencontro entre eles. Ruby acha aquela carta um monte de besteira, mas precisa responder mesmo assim, e pensa que se ele descobrir sobre sua fuga iria gostar muito. Ruby vai ao templo. O arcebispo comenta que havia orado para que Ruby fosse encontrado em segurança. Ela agradece por suas orações. Ele diz ter ouvido boatos sobre ela e sua sobrinha Freya, então pede sinceras desculpas pelo tempo difícil que passou. Ruby se questionava se ele realmente não estaria envolvido no ocorrido daquele dia com Freya, já que nesse mundo muitas pessoas poderiam usar a família para conseguirem tudo o que querem. O arcebispo diz que a chamou apenas para confortá-la, e que certamente Deus irá punir quem lhe causou mal. Ao observar que já está tarde, ele convida Ruby para jantar, mas ela diz que já iria jantar com o seu marido. O arcebispo parece ficar surpreso, mas diz que está feliz por eles terem se aproximado. Andy aparece para buscar Ruby, e diz que foi Isaac quem tinha pedido para fazer isso. O arcebispo comenta que Isaac amava muito sua esposa, fazendo Ruby ficar um pouco envergonhada. Ruby reflete que Isaac poderia enganar qualquer um com as suas últimas atitudes, e se pergunta se ele não estaria meio protetor com ela. Ao chegar ela senta na mesa com os cavaleiros. Isaac pergunta se ela não estava com fome e se já havia jantado com o arcebispo. Ruby nega. Então Isaac coloca a comida em seu prato e diz que era bom ela comer para ficar bem quando o frio do norte chegar. Ruby brinca dizendo que agora tinha apetite. Ela também pergunta para Isaac que tipo de banquete iria acontecer, mas ele diz que seria como qualquer outro banquete. Os cavaleiros ficam surpresos com sua atitude. Ruby pensa que é uma oportunidade, e que iria usar um vestido bem sexy para chamar Isaac para o quarto, mas logo muda de ideia ao ficar envergonhada. Na mesa os cavaleiros comentam sobre os monstros e como eles estavam sumidos, mas acham que isso aconteceu por estarem com medo do dragão. Ruby se sente meio culpada toda vez que tocam nesse assunto. Eles também comentam sobre o festival de gladiadores. Ruby lembra que na obra original é Isaac que vence naquele ano, e como recompensa recebe a Flor da Glória. Um dos cavaleiros diz que o cardeal Valentino estaria presente no festival. Ruby pensa que boatos sem sentido sobre ela e César se espalharam por aí, e provavelmente Isaac já havia escutado. Isaac e Ruby têm uma conversa amigável sobre a nova empregada. Ele pergunta se ela precisava de mais alguma coisa. Ruby não sabe o que responder, então diz com um tom gentil que precisava apenas dele. Ao perceber o que disse, se sente envergonhada. Os cavaleiros ficam totalmente sem reação. Em seguida eles se retiram para deixar os dois a sós. Ruby se perguntava o motivo de Isaac não ter perguntado nada sobre o arcebispo ou César. Ela tenta conversar com Isaac sobre seu relacionamento, mas ele acha que era melhor ela focar em continuar melhorando sua saúde. Ruby bate na mesa para demonstrar que estava bem, mas sem querer derruba o copo de água em Isaac. Ela pede desculpas imediatamente, mas ao ver Isaac se limpar com o lenço que ela deu, fica toda animada. Rona e Lucille estão cuidando do cabelo de Ruby. Lucille implica com Rona sobre seu modo de falar. Ruby pensa para si mesma que Rona é uma menina muito corajosa e confiante, por não demonstrar sinais de constrangimentos pelas outras empregadas estarem sendo rudes com ela, e afirma se sentir melhor com a presença de Rona. Ele pede para entrar no quarto de Ruby e fica surpresa com sua beleza. Ruby aparece deslumbrante e elogia sobre ele estar tão linda. Ele retribui o elogio dizendo que Ruby está adorável. Ruby percebe que a empregada-chefe agora não a encara como antes, e pensa que se sente muito mais confiante depois de ter conversado com ele. Ela espera continuar desse jeito por um bom tempo. Ruby fica insegura pois ninguém tinha feito um banquete para ela antes, e por isso começa a ter alguns pensamentos negativos sobre o que poderia acontecer. Ruby chega ao encontro de Isaac e fica surpresa com ele usando um tipo de roupa muito diferente, já que mostrava toda a sua barriga.
Ela diz que ele estava muito lindo. Ele observa o olhar meigo de Ruby e diz que não teve tempo de se trocar pois estava em uma missão secreta. Ruby se perguntava a quem havia feito esse designer. Isaac diz que já havia deixado ela sozinha antes e se desculpa por estar vestido assim. Com isso Ruby percebe que ele não queria deixar ela ir sozinha ao banquete. Por isso veio daquele jeito. Ela diz que ele estava incrível assim mesmo. Os dois descem as escadas juntos. As mulheres ficam chocadas com a roupa de Isaac. Os cavaleiros se perguntam por que ele ainda estava com a roupa da missão. Ruby pensa que todos já deveriam saber que ele saiu de uma missão secreta, e por isso ninguém comentou nada. Ele chama a atenção de seu irmão pela roupa que ele estava usando, e Ruby fica animada por ele estar acompanhada pelo Saraivan. Freya chega no local do banquete, e Ruby percebe que apesar dela estar se recuperando, ainda parecia muito doente. A senhora Furiana aparece no meio da conversa, e questiona se aquela era a pessoa dos rumores. De repente Ruby se lembra da sua mãe em sua vida passada e logo começa a tremer. Isaac percebe e pergunta o que aconteceu, mas ela diz que estava tudo bem. A mulher observa os dois, e em seguida se apresenta como Ludvikia. Ela comenta sobre ouvir que pessoas do sul parecem ter o espírito mais livre. Isaac interrompe sua fala e diz que já chega. Ludvikia se desculpa por ter tocado no assunto e diz que irá se retirar. Antes de sair reclama sobre o cabelo bagunçado de Freya. Ruby começa a arrumar seu cabelo, já que sentiu como se fosse sua mãe falando com ela. Isaac percebe e diz que seu cabelo estava lindo daquele jeito. Ruby retribui o elogio e chama Isaac para uma dança. Ele se aproxima de Ruby e diz que não há nada que não possa fazer. Ruby fica surpresa já que tinha certeza que ele iria recusar. Isaac diz que devem iniciar a dança já, que são os anfitriões. Deixa nos comentários seu personagem preferido até agora, e comentem se vocês querem parte 8, e se querem mais vídeos como esse, basta curtir, comentar e compartilhar o vídeo. Vocês também podem apoiar o canal se tornando membro. Obrigada a todos.